empreendedores e empreendedoras, está no ar mais um podcast Mundo Empresarial, este bate-papo bacana para falar sobre empreendedorismo, histórias de vida, histórias de sucesso, né, Samuel? É isso mesmo, no oferecimento aqui da Bioleve. Estamos com mais um episódio. Já tomou água inédito. hoje? Você já tomou água? Você está assistindo o nosso podcast aqui, já são 8h08 da noite, você já tomou água hoje? E a Lívia, por exemplo, eu sei que não tomou. A Lívia deve ter tomado 100 ml de água só, então, não toma água. E vai tomar água e toma água da Bioleve, que é bem melhor e é leve, né? Aliás, curioso que quando eu gravei com essa nossa convidada desse podcast inédito de hoje, ela tinha Bioleve lá em Rio Claro, no frigobar lá deles, lá no local onde ela gravou, tinha Bioleve. Então Bioleve tá pra tudo quanto é canto, gente. Então a gente sabe que a água lá, então era uma água de qualidade. De qualidade. Exatamente. Então de qualidade também. A nossa convidada de hoje, desse episódio especial, André. Muito especial, uma pessoa muito bacana que eu já tive o prazer de conversar um pouquinho antes aqui. É mesmo, né? E conhecer a história dela um pouquinho. Ela vai falar bastante coisa pra gente aqui sobre empreendedorismo, sobre histórias de vida, sobre até o tal famoso sonho americano, que eu achei muito legal ela falar isso aí. É todo esse romantismo aí, que o pessoal acha brasileiro que fica lá, não sei o quê. Você vê muito hoje, até mesmo artistas, né? Moram lá, trabalham aqui e tudo mais. Tem muitos, tá? Então, assim, às vezes a gente se ilude, né? Que lá fora é tudo melhor, que é tudo bonito, mas, né? Tem suas coisas aí que a gente precisa saber seus a realidade. desafios, como tudo, exatamente. Né? Até stories, né? Exatamente, stories. Nos stories, a gente comentou sobre também um momento muito delicado que ela passou quando ela foi... quando ela engravidou. Era uma gravidez de gêmeos, sim. Né? E dessa gravidez nasceu o Davi, mas foi tudo muito delicado nesse momento. Muito delicado, uma história... só isso ela já é uma vencedora, né? Tudo que ela passou, ela já é uma vencedora. Inspiradora. E não poderia ser diferente. É uma empreendedora, né? De sucesso. Que não tem concorrência desleal, né? Trabalha de forma séria. Limpa, transparente. Não precisa pegar, né? Não precisa fazer nada, né? Tem espaço para todo mundo, né? O sol é para todos. Brilha para todos. Mas a sombra é para poucos. Exatamente. Então, é isso aí. Na técnica, nós temos quem? Os de sempre, que você já sabe. O Lucas Quiles e o Aldo Costa. E a Ale. O Aldo que acabou de mandar um macarrão com... rondelli, um outro... Eu não mandei nada, imagina. Você não mandou nada porque você não quis? Porque tem o que faz, tem quem faça o que você foi fazer? Isso é verdade. Não, mas eu comi um lanchinho ali da nossa convidada, viu? Convidada é pra você, mas eu comi um lanchinho ali, tá? Mas depois é pra você tudo ali, tá? A gente foi comer arroz e feijão lá porque tava embaçado, os meninos estavam passando mal. O Aldo tava brigando comigo, falando bravo comigo. Ele tava brigando comigo. Mas eu não tenho obrigação de ser legal mesmo. Ele tava no... quem não fica, né, de mau humor quando tá com fominha. Exatamente. Samuel, vamos apresentar a nossa convidada que eu quero continuar a minha conversa com ela, que você chegou e interrompeu aqui. Vamos, exatamente. Agora para que não só eu e o André ouçam, mas você aí de casa também tem o privilégio de ouvir a história. Eu gosto de trazer mulher aqui. Mulher que é realmente engajada, mulher que é realmente inspiradora, forte, como essa mulher, né? Como a gente já disse aqui, tá? E nós vamos mergulhar, gente, numa história que é muito inspiradora, tá? Trazer à tona, assim, uma trajetória que, no mínimo, realmente, ela incentiva você que tá pensando em fazer algo aí, tá? Peraí, qual caminho eu vou? Eu tô passando por desafios. Ela também passou por desafios e tá aí, ó, vitoriosa, tá? A Bruna Fernanda, gente, que é CEO e fundadora da Calma Pés. Calma Pés, que é uma empresa que vem revolucionando, gente, o bem-estar, tá? Dos pezinhos com produtos terapêuticos de extrema qualidade, né? Invadindo os spas, os salões aí de todo quanto é canto desse Brasilzão. Precisa cuidar. As mulheres que ficam de sapato, salto, não sei. Tem uma geleia, André. Ela vai falar dessa geleia, tem um nome específico, né? E toda essa área que tá super em alta, cada vez mais crescendo, que é a área da cosmetologia, é isso que eu falo? Cosmetologia, isso. Então com a gente hoje, Bruna Fernanda, seja mais que bem-vinda ao podcast Empresarial. Obrigada. Calma Pés. Isso mesmo. Obrigada, seja bem-vinda. pelo convite, obrigada. Já tinha conhecido a Bruna lá pessoalmente, né? Bruna é lá em Rio Claro, fomos com a equipe, gravamos uma super reportagem, tá? Pro programa Mundo Empresarial. Sim, e agora aqui, Bruna, sente que lá vem história, que você vai ter a oportunidade de contar todos os detalhes dessa trajetória tão bonita. Bora lá. E a gente já quer começar perguntando mesmo, tá?
Você, eu vejo aqui, que trabalhou antes de ter o seu negócio, que é um sucesso desde 2021, né? Surge na época ali, meio a época pandêmica, não é isso? Surgiu. Do final já. No finalzinho. Quando que acabou a 21, pandemia? final de 21, 20, 22 ali. Na verdade No foi meio. declarado fim em 2022, né? Então... Mas em 21 já tava... Então foi no meio, Talvez porque ali no nós meio. começamos no mês de abril. Isso. Então no meio da pandemia. Abril então de foi 21, né? Ainda tinha. Aqui ainda. tava pegando feio. 21, Abril de 21 foi a época que todo mundo pegou, lembra que todo mundo Foi, pegou aqui? foi, Ninguém verdade. pegou em 2020, de repente em 2021... Eu não peguei. Você não pegou nunca? Na minha casa ninguém Graças pegou. a Deus. Meu Deus, que bom, tá vendo? Que benção. O Samuel pegou... Duas vezes. Pegou por você. Peguei 2 vezes. E muita gente pegou mais que uma vez Eu também, conheço várias pessoas que virou recorrente. E pode ser todo que mês. agora também peguei, nem agora a sei. gente já nem peguei, sabe a gente nem mais. sabe mais. Mas você trabalhou 15 anos, né? Você teve uma experiência na área de academias, é isso? Isso, É. área comercial. Começa assim a sua trajetória Começa. empresarial, Bruna? Começa mais ou menos, não empresarial. Eu comecei trabalhando como CLT. Isso. É antes de ter, né, meu seus primeiro, negócios. um adendo. Meu primeiro trabalho foi no McDonald's. 14 anos. Como de grande Com maioria, 14 anos ou 14 por 14 anos? Não, com 14 anos. Sim, com sim. 14 anos, eu falei pra minha mãe que eu queria na época, eu falei, mãe, eu quero um tênis. Na época era um Riff. Era um tênis de skatista. Aí minha mãe falou assim, eu usava Conga. Radical? Aí minha mãe falou assim, você quer um Riff? Tá, você vai ter que trabalhar, querida. ter o Eu seu falei, Riff, querida. tudo bem então, mãe. Como que eu faço pra trabalhar? Ela falou, você vai fazer assim, assim, assim. Eu fui lá e fiz. Pronto. Peguei Seguiu o conselho de ônibus, mamãe. fui lá no CAA, aí o CAA me direcionou pro McDonald's. Comecei a trabalhar no McDonald's do Shopping Eldorado. Lá Aí em São Paulo. Sim. É. CIE, que é o quê? O CAA é uma instituição negócio de que emprego, direciona de estágio. jovens. Você Você nunca foi no isso. CIE tentar arrumar emprego? Não, estágio? porque eu fui encaminhado logo de cara pelos patrulheiros, que eram Eu fui no guarda-mirim, CIE, arrumei sabe? estágio pelo CIE. É, o CAA é muito forte em São Sim. Paulo. Na capital é muito Sorocaba forte. tem. E te encaminharam para O McDonald's. lá do Shopping eu fui Eldorado. pro McDonald's. Fui feliz, né? R$280, meu primeiro registro na Mas- carteira. Caramba. Mas isso em alguns anos atrás até que era uma graninha. Era. Né? Era. O meu primeiro registro foi uns Isso. 400, 500 reais. Então, né? 14 E já era anos, 18 anos. 14 anos, 14. R$280. Comecei trabalhando no Mac, fazia tudo. Aprendi a fazer tudo. Porque eu falo, se você trabalhou no McDonald's, você trabalha em qualquer lugar. É isso mesmo. Porque você faz tudo. Você começou lá em que setor, assim? Você começa no pior, Que é o... a cozinha. Ah, ok. Você começa na pior, que é a cozinha. E é por a batata frita ou... Fazer os lanche, processos lanche. dos lanches, né? É tudo adaptado. E aí você só tem que aprender ali o processo. Não um lembro meio os de nomes produção agora. mesmo, né? É linha de produção mesmo. Tem uma queimadura na mão aqui, que é da chapa. Até Quando hoje eu tá aí, queimei aqui a mão lembrando. na chapa, e eles me direcionaram para o caixa. Deixa eu tirar ela da cozinha que ela vai dar trabalho. Vai Pra se aquela machucar cara, aí. né? Aí eu fiquei no caixa. E aí no caixa eu me descobri, porque eu atendia muito rápido. Ali começou meu contato com o Com cliente. o público e tal. Eu atendia muito rápido. O E que aí você acha da maneira que como é gerenciado ali esse processo mesmo de produção de dentro do McDonald's, organizadinho, tudo vem... Como que funciona ali? Curioso saber disso. eu acho uma baita máquina, uma potência. Todo o processo. Eles têm um processo incrível, mas acho uma empresa que valoriza zero as pessoas, seres humanos. Por lance de muitas horas trabalhando e a grana curta. é isso? Pesado, Exato, né? é pesado. É É pesado. pesado. Eu E aí a conheço empresa pessoas perde que- valor, né? Quando Eu ela conheço não... pessoas que Verdade. trabalharam também no McDonald's e falaram Também uma coisa que é conheço. muito difícil. Quando que você, é muito não, cansativo. quando você não valoriza pessoas, não tem como dar certo. Não tem como verdade. ser uma Exatamente. coisa legal, um ambiente legal. Tem que ser tudo completo para se fazer. Eles bom são, negócio, assim, na né, questão Bruno? do produto deles. Esses dias eu pedi um delivery de uma outra empresa que vende esfirras. Eu não vou falar o nome da empresa aqui. Veio completamente crua, horrível. Nossa, mas eu tava me fazendo mal, eu mordi. Aí eu falei, bom, era tipo 11 horas da noite. Falei, o que vai ter que ser? Mas foi assim, McDonald's. 15 minutos tava na minha Tava na casa. sua casa. 15 minutos tava na minha casa. Eu falei, mas é absurdo, só que por hora tem esse negócio, né? Talvez a parte Você vê que a galera não tá organizacional feliz, deles é boa, né? mas... Não, que a a galera galera não tá não tá feliz. feliz, A é organização sofrido é mesmo. boa, Tá porque tem um percebendo. processo, né? É tem um animal, processo mas- a ser cumprido ali. Eles acompanham muito pelas câmeras, você é muito pontuado, essas pontuações descontam em olerite. Então, a galera faz tudo direitinho, porém...
tudo na má vontade, né? Tudo se arrastando, não presta atenção. Então, vai muito lanche errado, vai Eu fico reparando no gerente. Caramba, quando eu vou comprar, assim, no McDonald's. Nossa, o gerente, eu fico imaginando que deve ser entrar em parafuso. Porque eu vejo ele tá pegando batata, ele tá pegando refrigerante, ele tá atendendo no caixa, ele tá o que mais trabalha, o que mais trabalha. O gerente de loja é o que mais trabalha no McDonald's. E aí, a minha carreira no Mac não durou muito, porque eu estudava, e aí eu estudava de manhã, minha mãe me transferiu para a noite, porque naquela época a mãe que tinha que ir na escola e resolver tudo, minha mãe me transferiu o período noturno para eu trabalhar de dia. Como eu morava no Embu das Artes... Você era menor de idade? Era. Também, né? E aí eu morava no Embu das Artes e o Eldorado era um pouco distante, tinha muito trânsito na Rebouças. Eu andava de lotação, aquele povo caindo para fora da lotação. Meu pai algumas vezes passava de carro na Francisco Morato e via, falava, só que a Bruna tava lá caindo da lotação, Flávia, você viu, ela tava pendurada para fora da lotação. Meu Deus. Mas eu não conseguia chegar no horário da escola. E aí eu quase perdi o ano. Quando chegou no final do ano, fiquei alguns meses no MEC, e aí quando chegou no final do ano, a diretora chamou minha mãe e falou, olha, ela vai perder o ano por falta. Porque eu entrava sempre na segunda ou na terceira aula. Você perdia muita aula. A aula de português, que era mais importante, que eram as primeiras, segunda, quarta e sexta, perdia todas. E aí eu fazia hora extra também, porque era uma forma de ganhar um dinheirinho a mais. Então, trabalhava que nem via a hora passar. Direto. Quando eu via, ia correndo pro ponto e pegava aquele trânsito. E aí minha mãe foi lá e minha mãe me desligou. Livre, espontânea vontade, trabalhando. Minha mãe chegou e falou assim, viu, ela vinha pedir as contas dela. Ela não vai trabalhar mais, porque senão ela vai repetir. Você precisa arranjar um trabalho mais próximo de casa, ela falou. Mas porque... a pergunta é, você conseguiu comprar o seu RIF? Consegui. O meu primeiro salário, eu comprei o RIF. Ah, é? Pronto, realizou. O conselho de mamãe funcionou e muito. Ela falou pra mim, o que você ganhar é seu. Ela falou, se você ganhar, você vai me fazer um favor. Você vai comprar o que você quer. A sua roupa, então, a sua calça, a sua blusa, o seu tênis, E não vai gastar o dinheiro da condução. Ela brigava muito comigo para eu não perder o passe. O passe era um papelzinho assim. Sim, bilhetinho. Então ela brigava muito. Não vai perder o passe. Porque senão eu não vou te dar dinheiro da condução. E aí eu saí do McDonald's e voltei ali pro Embu. E aí logo comecei a procurar trabalho também através do CIE, próximo ali. E aí consegui numa academia. A Academia Winner, em Cotia, ali na Granja Viana. Foi onde eu comecei a trabalhar na recepção. E essa recepção fazia tudo. Lidava com o público, atendia o cliente e fazia matrícula, apresentava a academia, e fazia o plano, renovava o plano. Fazia todo aquele processo de balcão, academia pequena. Sim. Depois de um tempo chegou a Runner, ali na Granja Viana, que era uma rede, né? É uma rede, já foi. Né? Hoje não é mais, ela já encerrou as atividades. E aí eu fui para a Runner, tive a proposta da Runner e fui. Comecei como recepcionista, virei líder de recepção, de líder de recepção virei consultora de vendas virei gerente de vendas virei diretora geral. Caramba, foi crescendo ali. Eu cresci. Então sempre muito eficiente. Muito rápido e muito nova. E o que você acha que destacava assim para você evoluir nos cargos tem uma coisinha que eu falo muito para as meninas que trabalham com a gente. Eu sempre peguei, todas as empresas que eu trabalhei, eu sempre peguei o negócio como se fosse meu. Eu nunca pensei, esse negócio não é meu, ou tipo, faz toda a diferença. Vou fazer isso aqui de qualquer jeito, sabe? Eu peguei um negócio e eu fazia o negócio como se fosse meu. Eu arregaçava a manga, eu fazia tudo que tinha que fazer. Se tivesse que limpar o chão tava sujo, eu pegava lá o pano e limpava, sabe? Putz, tava com problema na musculação, eu ia lá e resolvia. O negócio aqui não tá ligando, eu me pendurava lá, mexia nos fios, na luz. Porque tem gente às vezes que fala assim, pô, mas esse setor não é meu, né? Ou tal situação não é minha, deixa pra lá que se escolha. Eu lembro de eu trabalhar em lugares, eu tinha esse pensamento também. Sem saber que eu tinha esse pensamento, eu tinha, mas eu achava absurdo se precisava ser feito alguma coisa, aquilo não ser feito. Eu achava um absurdo a pessoa simplesmente ignorar. Computador, por exemplo, lembra até onde a gente trabalhava? O computador tava caindo aos pedaços na empresa lá, o funcionário tava lá, o vendedor tava precisando... Eu ia lá, eu abaixava, eu tentava ligar, fazer alguma coisa assim, mas é que eu achava, alguém tem que fazer, tem que arrumar. Proatividade, é proatividade. Me ajuda muito como empresário hoje. E a proatividade, ela te traz várias vertentes, né? Você vê com a proatividade um olhar para o outro.
Porque, na verdade, a proatividade, quando você faz ela de forma espontânea, você é assim, você é proativo, você não está fazendo direto para a empresa, você está fazendo para o outro. Ou até não só para receber um elogio, né? Mas você está fazendo realmente pensando pro outro, no próximo, e você entendeu? mesmo e no próximo também. Eu aprendi com muito sacrifício, eu tive esse processo, assim, eu fui muito treinada para vendas. Quando eu cheguei no patamar de gerente, a empresa investiu muito nos cursos de vendas, assim, eu fiz muitos cursos, assisti muitas palestras de vendas, eles me treinaram muito. Foi estudando também. Com 23 anos eu já tinha o cargo mais alto. Olha só. E causou algum impacto ali de dentro de pessoas que estavam antes de você e não chegou nesse patamar? Tinha várias gerentes que estavam sentadas lá há 15 anos. Nossa. Caramba. E nunca tinha sido promovida. Sentada no cargo e pronto. Pois é, só literalmente. Mas eu cheguei e ia fazer acontecer. Tipo assim, tem uma meta para bater. A meta dessa unidade é 1 milhão. Então tá, o que precisa fazer para bater essa meta de 1 milhão? Precisa vender tanto por dia. Fraciona o mês, fraciona o dia, fraciona a hora, fraciona a semana. É isso. Você pensava se isso estava afetando a coleguinha que estava antes de você? Ou você não? Não. Pensar no meu e no crescimento dessa empresa. Se essa empresa crescer, eu cresço também. Não. Eu, assim, dos 23 ali até a minha saída da empresa, eu era até um pouco meio arrogante. Assumo. Subiu, eu subi muito rápido. Né? Então, quando eu vi que eu tinha ali a faca e o queijo na mão, eu tinha um potencial, eu saí rasgando, não olhava nem para o lado. Eu só entregava o resultado que ele queria. Mas porque que você sabia que aquilo estava causando um certo alvoroço ali dentro? Ou porque você, eu vou fazer mesmo? É porque eu queria ser a melhor mesmo. Você se esquecia que você não fazia nada sozinho, né? E eu queria ser a melhor ali. Eu fui. Mas você considera que também foi, quando você fala que reconhece isso, que foi um erro também, talvez você... Foi maturidade, porque assim, aquele grau de evolução que eu tinha tão nova, se eu tivesse maturidade, eu teria ajudado mais as pessoas em volta e não teria crescido sozinha que nem um foguete. Né? Eu não teria disparado que nem um foguete e aí criei várias inimizades, né? As pessoas viram a cara. Né? E aí acaba ficando aquele clima chato, você chega, você não pode sentar para tomar um café, né? As pessoas levantavam, né? Então, eu era conhecida assim como a carrasca, né? Eu chegava numa unidade, por exemplo, eu pisava o pé, todo mundo já, peraí, a Bruna chegou. A Bruna chegou, entendeu? Então, eu era assim, eu era muito firme. O que tinha que fazer, tinha que ser feito e pronto, acabou. Não tinha nem um pouco o lado humano. Esse foi o meu papel no corporativo. Mas isso me levou a grandes resultados. A grandes números. A grandes resultados. Teve uma época que eu já saí da CLT, já tive que ir para PJ por conta do faturamento, né? Do valor do salário. Na casa acima de 2 dígitos, inclusive. E aí, foi legal. Foi bacana, foi uma época legal de aprendizado. Eu posso falar que tudo que eu sei, assim, sobre vendas, eu tenho uma base consolidada muito forte na academia. Porque eram metas e tudo que eu aprendi sobre vender, que eu sempre gostei, desde novinha. E tudo que eu aprendi foi ali. Ali foi a escola. E esse setor de academia é um universo, assim, rentável? Depende, pra quem? Pro dono mesmo. Deve ser, pô. Olha... Cada dia abre uma nova. Aqui, tu não para de abrir academia. É festival de academia. Olha, hoje como empresário eu tenho um outro olhar, né? Já tive uma outra visão quando funcionária, mas hoje eu tenho uma outra visão. Entendo aí que o retorno financeiro vem muito no giro, pela quantidade. Muitas vezes as contas de uma unidade não bate, os custos são altíssimos. Aluguéis altos. Hoje você grande, pensa, né? Por exemplo, eu trabalhei um tempo na Biorritmo, também foi a minha última, o final. E a Bio sempre foi muito conhecida por ter unidades grandes, de grande porte, dentro de shoppings. E aí, aluguéis muito altos. E os equipamentos é comprado ou é alugado? É comprado. Até quando eu trabalhava era comprado. Hoje eu já sei que tem uma forma mais fácil de... Tem empresa especializada em alugar equipamento para as academias, planos, né? Troca uma vez por ano, não sei o quê. Mas eram comprados. Eles trocavam, né? Tem um tempo. Tá caro. Uma esteira, 30, 25, 30 mil no atacado. Para a academia. A academia tem que comprar 5, 6. Nossa, que tem aqui em Sorocaba, tem 15, 20 esteiras de uma vez. Tem aqui, tem um monte.
Nossa senhora. A Bio agora, essa recente da Panobianco. Panobianco tá grande ali também. Mas a melhor que tem é a do Nabas, onde eu vou lá. Robson Nabas, um beijo pra você, Nabas. Verdade, tem de mais particular. É uma academia pequenininha, tal, tranquilinha. Tem 4 esteiras, tem os equipamentos lá. Bem mais tranquilo, E o Nabas, você ia adorar o Nabas. Não, o Nabas, eu troquei. Você fala negócio de muito Deus, etc. O Nabas é igual. Ele eu falo bastante. É das redes sociais. Você ia sentar conversar com ele. Ele teve uma conversa comigo outro dia sobre carnaval, muito legal. Falamos sobre carnaval lá, muito legal. Mas a gente vai indo pros assuntos assim. Exatamente. Quando fala dos Nabas, do Nabas. Mas eu te perguntar assim, você é durante esse período que você foi crescendo dentro ali dessa empresa, dessa academia, você chegava a falar alguma coisa, como você estava estudando também, você chegava a falar pro dono da empresa, assim, nesse grau que você chegou, tipo, olha, tal coisa, esse tal caminho que você tá indo aqui tá fazendo você perder dinheiro, meu querido. Sim, várias vezes, as duas. Porque tem que ter uma certa coragem pra você falar isso pro dono do negócio. As duas redes a gente tinha um contato bem próximo. A primeira rede, inclusive, era direto. Era o telefone, o ramal direto dele. Ele falava, não me manda nem e-mail. Quer falar, aperta aqui o ramal, vai cair lá na unidade de Moema e eu vou te atender. Fala o que tá acontecendo. Mas é assim, o meu olhar nunca vai ser o olhar dele. Assim como o olhar das nossas colaboradoras nunca é o meu olhar. Tem coisa que elas acham que, não, isso aqui não tá dando certo, não sei o que. Eu falo, confia no processo. Vai. Confia no processo. Não tá dando certo agora no começo, porque tudo exige um tempo, vai... Com fé, vai na fé, segura. E ele era a mesma coisa, eu via muito assim, do Mário Sérgio, várias coisas, muito nova, a cabeça assim era um turbilhão. E aí ele falava, respira, calma, controla as emoções, ele falava, aí ele me explicava. Isso foi muito bom, foi uma escola, ele me explicava, falava, olha, isso que você quer fazer não dá por causa disso, por causa disso e por causa disso. Isso daqui que você quer fazer dá, mas vai te dar um trabalho aqui, tá disposta? Você paga o preço? A conversa era bem papo reto. Assim como ele precisava das metas das unidades, ele chegava no começo do mês, um dia antes do mês acabar, inclusive, falava, olha, a unidade tal, eu quero 1,5 milhão, outra unidade eu quero 1 milhão, a outra eu quero 850 mil, a outra eu quero 500, e era assim. Mas olha só o grau, né, André, de confiança que ela também adquiriu desses donos dessas empresas. E batia as metas, né? Você batia as metas. Saí batendo meta. Assim, não lembro nem quando foi... Que não bate meta. Agora você se torna PJ a partir da hora que seu salário cresce diante do seu crescimento também ali nos seus cargos. Mas existia dentro da Bruna Fernanda uma vontade de empreender? Ou nunca existiu, surgiu a Calma Pés? Como é que foi? Então, eu entendi que eu já empreendia dentro da academia ali, da CLT, digamos assim. Eu entendo que eu já empreendia, porque eu tratava um negócio como se fosse meu. Eu fazia, eu dava o sangue mesmo. Tudo, né? Eu dava o sangue. Quando eu saí, eu já entendi o que eu queria. Assim, eu vou sair, eu vou voltar, eu vou trabalhar para uma outra empresa? Não, eu vou trabalhar para mim. Eu vou ter o que é meu. Eu vou ajudar o meu esposo no processo dele, né, do negócio dele. E aí eu vou ter o que é meu. Eu nunca me vi assim, trabalhando no escritório fechado ou voltando pra CLT, por exemplo. Tive a proposta, depois que eu estava grávida ali do Davi, eu pensei em voltar, que foi quando eu falei para vocês que eu precisava voltar a trabalhar, precisava voltar por corporativo, né? Desligar um pouco da parte ali da maternidade, e tive a proposta, inclusive, da última academia para voltar. Vem, você quer voltar? Vem para cá, a unidade ali de Piracicaba, perto da sua casa, e volta para lá. Mas não fui justamente por essa coisa, ter que ter horário. Aí já tinha as crianças, aí já não dava mais. Era uma outra rotina. E uma coisa muito legal da academia que eu aprendi, e que eu carrego muito hoje no dia a dia, é assim, ó, a academia, as pessoas buscam relacionamento. E muita gente não entende o que é esse relacionamento que as pessoas buscam na academia, relacionamento versus ambiente. Quando uma pessoa entra na academia para conhecer, para fechar um plano, dificilmente ela tá falando assim, putz, eu vou entrar na academia para emagrecer, eu vou entrar na academia porque eu quero ter saúde. Aí você vai falar, putz, Bruna, você tá louca? Não, a galera vai pra academia para emagrecer. Não é. Existe uma dor pela qual aquela pessoa vai pra academia. Existe uma dor, comprovadamente. E essa dor às vezes, do término de uma relação, vou me relacionar com pessoas novas. Às vezes, o início de uma fase nova, putz, sair de um trabalho, preciso de um ambiente novo.
vou me relacionar com pessoas. É sempre sobre pessoas. Nunca sobre a máquina. Interessante mesmo. E Nunca sobre a máquina. Se você entrar numa academia hoje, você vai ver mais pessoas conversando do que treinando. Tem. Tem mesmo. Eu fui fazer academia faz pouco tempo que eu comecei a fazer academia sério. Eu fui pra me sentir bem. Não exatamente emagrecer, mas eu vejo muito isso. Eu não fico conversando, nem quero. Vou de fone, não quero papo, não gosto. Eu prefiro ficar quietinho no meu canto, mas eu vejo. Mas a maioria conversa e tal. Eu vejo, tem 2 meninas que treinam lá, que elas ficam treinando juntas e tal. Legal, eu já não gosto. Porque às vezes que eu ia com um amigo em academia, sempre dá errado. Porque daí você não vai o dia que ele não vai. É relacionamento, não adianta. A pessoa entra na academia, ela quer curar uma dor. Mas eu me senti bem, que nem eu falei, com o Nabas. Tipo, ele, o jeito que ele me acolheu, a atenção que ele dá, a atenção do professor faz totalmente a diferença. Atendimento, ambiente. Porque eu ia em academia grande e você fica meio largado, né? Você fica meio jogado. Daí lá não. Lá o cara, você tá lá fazendo, ele tá vendo sua coluna não tá certa, ele já vem, já corrige. Ou ele já vai te passando exercício. Então este relacionamento com o profissional fez diferença pra mim. Isso é verdade. É relacionamento, total. Seja com funcionário da limpeza, já vi várias pessoas indo para academia, vários senhores que iam e chegava lá e ficava, nossa, ele não deixa a dona Cida trabalhar. Ele chegou, ele ficava conversando, queria conversar. Né? Ele precisava treinar, mas queria conversar. Mas é mesmo que às vezes a pessoa procura um treino mesmo como uma válvula de escape para alguma situação, uma fuga para algum problema, dor. Né? Uma dor, como é você uma falou. dor. A gente vai para solucionar uma dor. E a maioria das pessoas, eu fui pela dor. Eu fui porque eu tive ali um processo difícil, né? A gente teve aí um infarto no meio do caminho. E aí eu fui empurrada pela dor. Ou você vai para poder ajudar o seu corpo, dar um start, né? Quando você foi para deixar de administrar para você usufruir mesmo da academia. Exatamente. Você passou por um momento de saúde, você viu um infarto. Passei. E foi aí que te deu esse start. Ali tive uma viradinha de chave, assim. Foi quando? Em que ano especificamente? Foi em 2022. Foi 2022, maio de 2022. Já estava dia 20 de maio. Tudo. 20 de maio é do meu aniversário. Poxa, bom pra mim não foi tão bom pra você. Mas você renasceu, você tá bem, tá vivo, então tá tudo certo. Ótimo. Mas você falou sobre seu esposo, sobre ajudá-lo. Eu sei que ele é martelinho, né? Sim, ele é martelinho. Isso. Ele tem uma empresa ou ele trabalha para alguma empresa? Ele já teve a empresa dele, o Espaço Físico, que foi esse que a gente trabalhou junto, que era uma oficina. Te levou ao estresse, né? É um negócio com uma mão de obra difícil. Quanto tempo você ficou nesse negócio com ele? 7 anos direto. 7 anos direto. Base lá em São Paulo? Não, aqui em Rio Claro. Lá em Rio Claro. É verdade. Aqui no interior, junto com o Itu. Isso. Lá em Rio Claro. Era lá. 7 anos. 7 anos direto. Você era um braço dele ali no negócio. E aquilo, onde foi assim, o estupim mesmo? Você falou pra ele, não dá. Foi quando você infarta? Não, foi antes. Foi antes porque eu já tinha começado a Calma Pés já. Tá. Foi antes. Foi exaustão mental total. Existem problemas que você não consegue controlar no dia a dia, você vai guardando, né? Como eu sou uma pessoa muito agitada, é uma característica da pessoa agitada guardar as coisas. Sim. Então, você passa um problema aqui, você... pronto, próximo. Você vai para próximo. E aí você vai guardando. Você vai guardando. Chega uma hora que aquilo transporta. Chega uma hora que o corpo... grita. Né? Ele grita, ele vai falar, viu? E eram coisas conta. Do ambiente de trabalho mesmo. Não tinha mão de obra. A gente não conseguia entregar mais carros no prazo. Quais são os trabalhos, assim, de quem tem uma empresa de martelinho de ouro? Não era martelinho. Funilaria, pintura e martelinho. Funilaria, pintura e martelinho. Mas o problema, a dor de cabeça era a mão de obra. O cara que você contratava. Pintura. Por exemplo, pintor automotivo. Não tem mais. Funileiro, não tem mais. É uma geração que... O que acontece? Essas profissões seguiam-se dos pais, né? Aí, então, o filho ia lá, acompanhava a história do pai. Hoje em dia não é mais. Hoje em dia, a galera nova não segue mais esse caminho. É difícil achar realmente uma oficina boa não tem. De funilaria, pintura. Eu conheço uma aqui em Itu que realmente é boa, mas passei muito. O cara dá o sangue dele, o dono dá o sangue dele pro melhor, mas é difícil você pegar na mão do próximo e falar, faça desse jeito. E é um trabalho delicado pra caramba. É delicado, aí você mexe num bem, aí você começa a ir pro outro lado, né? Você começa a mexer num
tão bem, de 100, 200, 300, 400 mil, ele fazia lá até Ferrari. Caramba. Então, você imagina, a responsabilidade, o pintor vai lá e pinta um negócio, não acerta a tinta. Aí você vai lá, a primeira demão que você tem que dar de novo da pintura, você já perdeu o seu lucro ali. Aí você pinta de novo, aí você pinta de novo, aí você pinta de novo, o negócio não fica bom. E aí vem o estresse junto, porque daí entra a frustração de estar fazendo o negócio e não indo, aí atrasa o carro, porque isso também gera atraso. Sim. Aí vem o cliente. E o cliente também vai lá e chega frustrado. É um negócio que não dá para você crescer, por exemplo. Enquanto a oficina era pequena e só o Anderson atendia, o negócio ia bem. Quando a oficina começou a crescer, começou a ser credenciada pelas seguradoras, né? Nós temos uma parceria bem bacana até hoje com eles em relação ao Granizo e ao Martelinho. Certo. Mas aí a oficina, quando ela é credenciada em seguradora, é aquela coisa nítida, aquela coisa assim bem banal que a gente costuma ver. Passa na frente da oficina aquele monte de carro desmontado. Aquele deserto de carro. É seguradora. Então, começa a dar desespero, porque você vê que você não tem mão de obra para atender tudo aquilo. E é uma coisa que já, por exemplo, no imaginário popular, ninguém quer deixar o carro em oficina de seguradora. Não. Meu carro, teve um acidente com o meu carro no passado, né? Que uma pessoa deu uma pessoinha, só o nosso sócio deu uma batidinha no meu carro. Distraiu. Uma batidinha no meu carro. Mas eu não quis levar, deu uma estragada boa, assim, né? Aí ele bancou tudo, gente. O Beto sabe, ele me ensinou uma frase: quem tem como me pagar não me deve nada. Importante que resolveu, Não, né? resolveu. Mas assim, eu não queria levar de jeito nenhum. Eu tenho o maior xodó com o meu Pangaré velho. E eu não queria levar um martelinho desse. Então eu imagino que... E você tá me falando justamente o que acontece, né? Não a realidade das E ela oficinas. falando de algo que a gente... Mas é mais ouve muito, rentável? né? Tipo, a oficina ganha muito mais dinheiro assim? Ou não vale a pena? Não vale a pena? Não. E por que entra? Por causa do giro. Ah, tá. E porque senão você não trabalha, por exemplo, se você depender só do particular, a oficina fica vazia. Com a seguradora você tem sempre movimento. Mas o problema, assim, por exemplo, na pandemia, que foi o caos, assim, acho que foi o ápice acho que isso que explodiu o estresse todo. A pandemia nós não fechamos, porque o negócio era considerado essencial. E aí... O carro chegava lá batido, tinha peça. Ninguém queria trocar, não tinha peça, sabe? A gente pegou um Nivus com uma batida de frente, o carro ficou 2 anos parado com a gente. Caramba. Lançamento, porque o Brasil tem essa cultura de lançar carros e não ter peça. Não ter a peça. Né? Lança o carro e não tem peça. Eu sempre falo pra eles que eu não gosto de comprar carro zero por causa dessas coisas. Não tem peça. E o carro ficou lá 2 anos. Só que nesses 2 anos, nos primeiros meses, teve mão de obra do pintor, do funileiro, da oficina, nota fiscal, tinta. Quando que a gente foi receber esse carro? Vixe, 2 anos depois. Caramba. Quando chegaram as peças e nós terminamos de entregar o produto montado. Teve que trocar o chicote central. O chicote central não tinha. Mandou fabricar. Meu Deus. Nossa, Bruno. E não foi só um caso, né? Isso, é o que eu tô te falando. Aí você tem que aguentar. O cliente que tá bravo com razão, que tá sem carro e por muitas vezes também não entende, que não tem peça. Você comprou um carro zero no meio de uma pandemia. Teve um batidão que pegou toda a primeira fase que a gente fala do motor. Então, aí junta tudo. E era um estresse que vinha tanto de você, que estava ali na administração, e do seu esposo também, que estava na operação do negócio. Também. E você vê que a sua reclamação é de falta de mão de obra dentro desse setor, mas é quase que a maioria das empresas que a gente grava, área industrial, o pessoal parece que não quer mais... trabalhar, o pessoal quer um trabalho, mas não quer mais trabalhar. E essa nova geração, quanto mais sentado e no computador ficar e o dinheiro entrar, melhor é. Exatamente. Né? Infelizmente. A gente acabou de encontrar o Heitor na Cacau Show lá, trabalhando. Pois isso é admirável, que eu tava falando. Tava tranquilinho lá, assim, inclusive, né? Tava bem tranquilo, mas tava lá. Não, mas podia estar em casa, mas é tranquilo. O meu enteado tá com 16 anos, tá trabalhando na Cacau Show aqui no supermercado aqui do lado. Tá lá, tá no horário de shopping hoje. E trabalhar faz mal pra ninguém. Comecei com a sua idade também, com 14 anos, isso enobrece, né? Mas o que te inspirou pra abrir o próprio negócio depois que você fecha o negócio do seu esposo e você se inspira para abrir a Calma Pés? Ali no final, Samuel, tivemos a pandemia. Na pandemia, nós trabalhamos com um produto que foi a máscara transparente que eu te falei. Né? Nós criamos a máscara transparente, essa máscara estourou no Brasil inteiro.
E aí eu comecei a lidar com um novo mercado, que era o e-commerce. Conta como um pouco aqui pra gente saber a máscara, como é que era, pra quem não conhece, não ouviu. A máscara era aquela mini face shield, do nariz pra baixo, transparente, ela ficava aberta na parte de baixo. Era a famosa máscara de cristal. Sei. Criou, né? Eu e a Ana Paula. Você e a Ana Paula Você criou? Ai, que Exatamente. legal. Foi matéria até na Globo, não foi? O Cláudio foi. Saiu na Pequenas Empresas, Grandes Negócios. O Cláudio, que é o marido da Ana, ele montou o projeto, ele criou o molde da máscara. E aí, juntos, entramos nessa, assim, vendemos muita máscara. Eu imagino. Muita. A gente virava a madrugada, subia, ia para São Paulo, volta a caminhonete cheia de máscara, vai, vem, corre no aeroporto, leva máscara. E caixas, Fabricava, e caixas, e caixas. Não. O Cláudio montou todo como ele fazia os moldes, fazia as máquinas, né? Certo. Ele mesmo montou um processo ali com as meninas que já faziam outras coisas para eles. E fazia ali a montagem, né? Era a placa cortada a laser e aí tinha que fazer a montagem do encaixe do nariz aqui em cima e o elástico da orelha. Certo. Era bem fácil, era um produto fácil. E aí vendeu muito. E aí eu aprendi o e-commerce. Aí que eu conheci o e-commerce e falei, cara, foi quando estourou, né? Eu ficava assim, como que as pessoas compram assim pela internet? Tipo, o meu celular bombando. Quanto que é essa máscara? Tá, eu quero 1.000 unidades, eu quero 2.000. Me passa sua conta, não tinha um Pix. Me passa sua conta. Passava a conta, a pessoa pagava na hora. Eu falava, gente... Essa pessoa depositou 2, 3, 4, 5 mil, 10, 15, 20, 100 mil reais de máscara. Ela não me conhece. E ela comprou. É que ainda... Agora tá um pouco mais seguro, né? Mas desse jeito aí, você é honesta. Mas tem muita gente que se lascou assim também, né? Sim, mas aí conheci o e-commerce. Eu consegui entender que as pessoas compram muito pela internet. Eu compro na internet desde 2008. Eu compro coisas na internet. Eu lembro 2008 foi a primeira vez que eu comecei. Sempre aqui na produtora é assim... precisa tal coisa. André, você pede. Porque até hoje eu vou lá, eu entro no Mercado Livre, onde for lá, e vou e peço, eu já sei ver se eu... Nunca... Mas posso dizer uma coisa também, acho muito prático. Ela é uma pessoa honesta, como você disse. Sim. Mas por um outro lado, acho que as pessoas metiam a cara e mandar ali 100 mil, não sei quantos mil, para comprar as máscaras, porque virou um artigo de tanta necessidade. Você não achava máscara, álcool em gel, não achava? Então a pessoa acha que não, deixa eu garantir logo e... Aí a galera respirava, né? Era uma máscara aberta, ela não era fechada. Ela era só uma proteção, uma capinha de proteção. Né? Mas sei que teve os dois lados, né? Teve um lado ótimo dessa máscara, sucesso, matéria no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, vendendo rios. Mas depois parece que teve um lado negativo disso tudo, né? Exatamente. Da mesma forma que eles vieram e levantaram a gente, né? Falando sobre a máscara, sobre o empreendedorismo, fizeram uma matéria muito legal falando disso na pandemia. Eles vieram com a outra fonte ali de jornalismo deles, falando que a gente queria matar as pessoas. Quem? Que nós estávamos... Da própria Globo. Caramba. Que a gente estava ali prestando um papel na sociedade, matando as pessoas, que essa máscara mata, porque ela era aberta. Eu vi isso. Né? A máscara não protege. Você começou a falar dela e eu não ia perguntar para não sei, mas eu lembrei do povo falando que não era segura. Isso aqui. É comércio, né? Lógico. Tá, o que é seguro, né? É a minha opinião. Se máscara fosse segura, a China, que começou com isso, não teria pego. A China vive de máscara há séculos. Há séculos, bem antes disso. Há séculos a China vive de máscara. Eu acho que ela é segura quando é aquela N não sei o quê, N95, no hospital, você tá... E outra... O povo usava máscara no olho, usava máscara aqui. Samuel era aqui, ó. Você ia no mercado, era assim, ó. Aqui, no gogó. E a máscara aqui, ó. Ele era assim. Ou aqui. Era a máscara do gogó, né? Do queixo, da barba, né? Menos da onde tem que... Você via a gente tirando a massa pra tossir, a hora que tava com a máscara. Era o que mais tinha no mercado. O mercado era o ponto de encontro da galera que arrancava a máscara pra bater papo, pra tossir, pra espirrar. Eu achava um absurdo obrigar a gente a, tipo, depois de um tempo, ele era obrigado a entrar. Aí você olha, gente, o cara entra aí. Gente, cheguei uma época que todo mundo tinha, né? Uma máscara que ficava com você o dia inteiro. Eu tinha uma máscara na carteira. Eu deixava uma máscara na carteira, porque tinha vez que você chegava num lugar, você esquecia a máscara. Falava, quando você chegou num lugar, esqueceu a máscara, tinha que voltar. Aí eu deixava uma na carteira, guardadinha, se precisasse, eu tirava lá e pronto, podia entrar no lugar, mas era segura? Era nada, entendeu? Eu acho que o uso era importante, poderia
ter sido usado de forma um pouco mais séria, mas não era uma coisa... mais eficaz, né? Em lugares estratégicos, exatamente. Com pessoas que realmente precisavam daquela proteção. E até hoje eu acho que certas coisas deveria manter a máscara. Também por exemplo, acho. o cara para trabalhar numa padaria. Também Para acho. servir o pão, para não sei o quê. né? Eu acho que deveria. Hospital. Quem trabalha em hospital deveria trabalhar para ter a sua segurança e proteger o paciente. É verdade. Acho que tem... A gente, para pegar comida no self-service lá, a gente não põe máscara mais. Então, mas se for para tá pensar, respirando você ali, ó. Exatamente. Isso eu acho. Eu acho que foi bom da máscara aqui, mas acabou, né? Acabou. Então, Graças a Deus acabou. Mesmo vendendo muita máscara, graças a Deus acabou. Mas a matéria foi do Jornal Nacional, assim? Foi bem notória? Tipo, e te entrevistaram? Como é que foi isso? Não, Ou não? não. Citaram a máscara só Não, apenas? um repórter da Pequenas Empresas Grandes Negócios entrou em contato com a gente, via telefone. A gente bateu um papo, tudo via telefone e vídeo, porque não podia ter contato. Em loco. Eles eram proibidos. E aí pediram imagens, termo de divulgar imagem, tudo. Minha, da Ana, foi lá e fizeram a matéria linda. Explodiu, assim, o nosso Instagram, quando a matéria saiu, porque daí saiu na TV. Ah, não, a matéria é boa. A matéria é boa. Mas a matéria é negativa. Foi uma matéria sobre máscaras ou tinha CNN, vocês? não. Mostrou o rostinho de vocês. CNN colocou o nosso rosto em tudo quanto é... Eu CNNGlobo.com. Colocou o nosso rosto em tudo quanto é lugar que você imagina, dizendo que a gente queria acabar com a E aí, população. vocês foram procurados nas redes sociais, xingados, aquela coisa toda, que perseguição que tem? Era o que mais tinha. Aí foi onde começou a ficar pesado. Eu vi as pessoas falando que não era segura. Isso eu lembro de falar. Essa máscara, esse mini face shield não é seguro. Mas não lembro não que bateram tanto assim na... Bateram, e é porque era uma coisa que tinha alta visibilidade. Muitos artistas usavam. Cancelamento da... O Gustavo Lima usava a nossa máscara. Tinha vários sertanejos ali em volta dele que usava. Certo. E postava, Nicole Balsa, toda a galera. O Geraldo Luiz fez todo o programa dele com a nossa máscara. Né? Então, a galera caiu matando. Mas vocês sabiam que uma hora ia acabar com a pandemia. Vocês tinham essa noção. Então vocês iam... Vamos levantar o máximo de dinheiro aqui que uma hora vai acabar. Vamos ter mais um ou menos plano isso. Mas nem precisava se esforçar muito. Vendia muito. Eu imagino. Vendia sozinho. E quando o negócio termina, vem essa matéria aí que acaba por atrapalhar um pouco. Você ficou... Um pouco não, né? Acabou. Mas, olha, e de fato, era o que os profissionais da saúde falavam da máscara? Que era segura, não era segura? Nós temos amizade com um médico. Cara, não sei se eu posso falar o nome dele. É um médico conhecidíssimo. Pra nós não tem nenhum problema. Não, fica à vontade. O Dr. Hussein Awada. E o Dr. Hussein foi muito parceiro nosso, inclusive ele era o nosso defensor da máscara e ele batia em cima e explicava para as pessoas o porquê, que não tinha nada a ver, o que acontecia, a dimensão do vírus. Exatamente. Ele explicava da melhor forma possível como, por exemplo, a não utilização da máscara em certos ambientes não ia fazer com que as pessoas se contaminassem da forma que elas achavam que ia. E a ingestão do próprio gás carbônico, né? Porque nós não somos uma planta. O gás que nós produzimos é para quê? Sair. Para sair. Né? E aí ele tem uma função na natureza. E aí que com a máscara a gente faz o quê? Com a máscara toda fechada. A gente respira o próprio gás para fora, o ar para fora. Você fica muito tempo, você começa a ficar com tontura, dor de cabeça, teve vários. Ele montou vários estudos e postou tudo. Eu passava mal direto com a máscara. Depois que eu voltei do Covid, que daí eu não tirava a máscara para nada, que eu fiquei 15 dias afastado, daí deu mais um tempinho e voltei. O médico falou, não tira a máscara, senão você pode contaminar os seus colegas. E pior, você está muito fraco. Se você pegar uma gripe... Aí você vai, porque você está se recuperando. Eu não tirava para nada, mas assim, tontura, falta de ar, dor de cabeça. Terrível. Eu lembro que eu ia no banheiro, assim, para respirar um pouco, e aí eu falava, meu Deus, cara, é horrível. Deus fez os seres livres, né? Nós somos livres, Deus nos fez perfeitos. É uma sensação horrível quando você tá com a máscara. É horrível. Então aí veio toda essa parte ruim, essa posso falar que esse linchamento também nas redes sociais. Tal cancelamento. Esse cancelamento. Hoje o termo seria o cancelamento, né? Mas mesmo assim não deixou de vender, tá? Não deixou de vender. O que acontecia que era assim, os vendedores... Eu tinha em torno de... Na minha base, a Ana tinha a base dela e eu tinha a minha. Na minha base, eu tinha em torno de 30 revendedores no Brasil.
E aí os revendedores chamavam e falavam, Bru, e aí, o que a gente vai falar que a gente vendeu lá pro fulano, pro ciclano? Aí saiu a matéria, o que a gente pode falar? Aí a gente pegava todo o material do Dr. Hussein, ia lá e compartilhava. Olha aqui o médico falando. Olha aqui o médico falando. Ele é um médico conhecido, respeitado, né? Olha lá ele falando. Mostra para essas pessoas. Mas que coisa, a matéria também da CNN colocar o rosto de vocês, né? Dessa exposição tamanha, assim, né? Porque as pessoas procuram. Então, isso que eu tô pensando. Mas é porque já tinha saído uma reportagem, né? Da fabricação, da produção da. Acho que aquela época meio que podia tudo também, né? A galera tava todo mundo meio louco. Tava assim. meio doido mesmo. Ninguém tava vendo nada. Eu cheguei a ver com o advogado a questão da imagem e tudo, mas daí ele falou, tem uma lei, ele me mostrou, tem algumas leis que mostram que se você tem, por exemplo, a rede social até aberta, e você coloca suas fotos lá, teoricamente, ela é pública, né? Sim, você não precisa, ninguém precisa de autorização para pegar a sua foto, a não ser que faça apologia a alguma coisa, que degrina a sua imagem de uma coisa que você não faz parte. Agora, no caso da máscara, eu fazia parte. Né? A gente fazia parte do contexto. Então, não teve muito para onde correr, para entrar com uma ação, nada. Mas assim, passou, mas foi pesado. E aí foi onde a gente decidiu, isso foi no meio, mas vocês não tiveram processos, assim, de pessoas Não, nem 2020 foi mais ou menos 2020. Não, foi 2021 já. 2021. Você já tava, então, aí que você da foi... Calmapés, já. 2021, já, no mesmo ano, né? Já. E daí veio, beleza, mesmo com a polêmica, continua a vender. Com essa grana, foi aonde você falou assim, poxa, agora é a hora de investir no próprio negócio? Como é que foi isso? Não foi. A grana, eu não pensei na grana. O que eu pensei? Naquele momento que eu tinha um saco de exaustão emocional por conta do negócio pesado, por conta da gravidez do Davi, né, a perda do Theo, eu tive a questão da minha mãe, eu já estava juntando ali tudo aquilo ali, então o fardo já estava pesado. E aí eu falei, putz, eu não quero mais isso. Falei pro meu marido, eu não quero ficar sendo taxada como se a gente estivesse fazendo mal para a população, para as pessoas. Essa carga negativa das pessoas está muito ruim. Tá muito ruim, tá pesado, né? A galera não tem... Eu falo que a língua do pessoal na internet não tem osso. Não tem osso, não tem vírgula, não tem ponto, não tem nada, né? Eles soltam o dedo ali, não tá nem aí. Ainda sobrou resquícios dessa, mas eu lembro que a pandemia era pesado. A gente falou agora há pouco aqui. As pessoas estavam muito fora da casinha, não, assim. Eu lembro que, eu até comentei, aqui a colinha ainda é toda positiva aqui, mas eu lembro que ainda eu comentei com ela aqui, eu falei, o povo falava que no começo da pandemia, não, as pessoas vão se unir mais. Eu já não sou tão crente assim, né? Aí eu falei, vai nada. Agora que o povo se mata mesmo, agora é cada um por si, Deus por todos, porque eu lembro que... sairiam melhores, né? Não, mas assim, eu lembro que eu comentava assim, falei, mas... Se os caras estão brigando por causa de papel higiênico no banheiro, no supermercado, estão brigando por causa de um pacote... Então, o cara tá pegando 50 pacotes de papel higiênico e não pensando que o próximo vai vir precisar e água, não sei o quê. E daí? Aí vai sair melhor? Exatamente. Mas ó, teve um lado bacana das máscaras, tudo tem um... A gente sempre tenta ver o lado bacana. Vocês não tomaram nenhum processo? Não, né? nenhum. A gente teve aí o apoio da Sociedade Brasileira de Surdos e Mudos, né, do Brasil. Eles abraçaram a causa também, porque o pessoal usou muito a nossa máscara também. Sim, quem trabalhava com Libras também, sim. né, para poder se expressar. Autistas. Os autistas foram um público, assim, direto. Porque uma criança autista, um adolescente autista não consegue usar uma máscara. Você não consegue tampar nada no rosto dele, entendeu? Então, foi legal por causa disso. Teve a parte boa, a parte legal. Nós tivemos muito feedbacks quase bons. Tudo na vida, né? Tem seu Sempre lado. tem, né? Vamos olhar um lado bom diante dessa tempestade, né? Mas aí o lado ruim é que eu comecei a ficar sobrecarregado e falei, putz, eu não quero mais isso. Aí, conversando com a Ana e com o Cláudio, a gente decidiu parar, porque também a venda já estava, pingando. Tinha começado a liberar os países, o pessoal já estava viajando, já tinha liberado o uso da máscara em sociedade, já não precisava mais, só nos aeroportos, então já não estava igual e aí, antes, como a Ana tem a vida dela, o negócio dela,
E a gente tinha oficina. E não, vamos parar então. Vamos parar por aqui. E aí eu fiquei naquela sede de falar assim, não, eu não vou voltar para a oficina. Não tinha saído de lá, mas eu vou voltar para a oficina. Eu tinha um mundo paralelo ali entre a oficina e as máscaras. As máscaras eram o meu refúgio. Sim, sim. Né, eu atendia o dia inteiro no WhatsApp e no Instagram. E aí eu comecei, no final da máscara, eu comecei a pedir muito para Deus que Ele me desse uma direção. Eu falei, Senhor, eu cheguei no estágio assim, que eu preciso fazer alguma coisa para ajudar as pessoas. Né? Eu preciso retribuir a bênção do Davi, eu preciso retribuir a bênção que nós tivemos essa pandemia, ninguém da nossa casa pegou, não perdemos ninguém da nossa família, mas perdemos também, amigos Deus, próximos, né? Pessoas próximas. E teve bênção de tudo quanto é lado, financeira, saúde. Então, assim, falei, Senhor, eu preciso replicar isso. Eu preciso criar um negócio onde as pessoas usem esse negócio ou esse produto e isso faça bem. Sim. E que isso entregue um resultado positivo. E aí que surgiu a Calma Pés. Eu tive um insight no momento de oração, no momento de contato com o Pai. E aí eu tive um insight e lembrei. Foi assim, foi muito assim. Tô conversando com o Senhor, tô conversando com o Senhor, querendo uma direção do que fazer, do que investir. Para qual área aí? Para qual área aí, o que fazer. E aí eu lembrei, do nada veio a lembrança da minha mãe. Minha mãe tinha toque com a unha do pé. Minha mãe limpava a unha do pé assim. Cotonete? Nada, não, palito. Pegar palito e enfiar no canto da unha. Limpar aquela sujeira do canto da unha. Incomodava ela. Nossa. E aí tinha aquele ritual de encher uma bacia ou um balde, colocava lá no quintal no final de semana. Ela colocava um detergente, um sabão. E colocava o pé e falava assim, era para limpar a unha. Eu falava, filha, eu vou colocar o pé aqui na água, você limpa a unha pra mãe? E aí veio uma memória que eu fui até confirmar com meu pai depois, que eu pegava algumas plantinhas da minha mãe sempre foi muito da planta, e eu jogava na água porque eu achava bonitinho. Sei lá, tinha uns 12, 13 anos. E aí eu até perguntei pro meu pai, né? Eu falei, pai, você lembra? Eu cheguei a fazer isso, não sei o quê. Ele falava, você pegava, aí você até mesmo, não ia limpar a unha da sua mãe, você pegava os negócios dela e as plantas dela brigavam com você jogava. Na época. E aí, quando eu pedi pro Senhor uma direção, veio essa lembrança. Te veio isso na mente. A hora. Caramba. E eu nunca tinha nem pensado nisso, era uma lembrança que nem vinha. Ai, que coisa. E aí eu fiquei pensando, eu falei, eu vou fazer. Eu falei, eu fui lá, peguei o celular, busquei lá no Google, escalda-pés. Eu falei, nossa, tem muito disso aqui na internet. Tem muito. Tem concorrência para dar e vender. Um negocinho simples de fazer, né? É uma coisa simples de fazer. Mas aí aquele negócio ficou martelando. E aí ficou batendo na minha cabeça. Dias. E aí ficou. E aí vem aquela história que eu falava para as minhas consultoras da época da academia e que eu falava nos treinamentos de vendas, nas palestras que eu dava, eu falava assim, gente, um desejo ardente. Eu falava muito para eles, né? Tem que vir um desejo ardente, aquele desejo que vem lá de dentro de falar assim, putz, hoje eu vou dar o meu melhor, que eu falava para eles em relação a atendimento, a conversão de vendas. E o desejo tem que vir lá de dentro. Tem que arder. E aí esse desejo de um escalda-pés começou a arder dentro de mim. E eu não sosseguei enquanto não fui lá e comprei as coisas. Caramba. Pra começar a fazer. Mas você vê, né? Quando a gente pede em oração, às vezes você não entende. Mas por que essa lembrança? Você falou que nem vinha na tua mente. Tem lembranças que a gente sempre recorre a elas, né? Mas essa não era... Quer dizer, é como se fosse não, né? A gente que crê assim que o Espírito Santo fala mesmo, né? Exatamente. Acredito piamente. Né? Tá aí, ó. O negócio sendo um sucesso. E como é que você começa a formatar o Calma Pés? Então, aí quando eu comecei ali, comprei as coisas, aí eu já coloquei tudo na mesa e já vem aquela dificuldade, né? Você fala, tá, peraí. Mas como é que eu vou fazer isso? O que eu vou misturar? O que pode? O que não pode? O que tá bom? Que é um universo que não era nada bom, seu, que não dá? assim, né? Não, nada. O que vai dar? Aí eu fui estudar. Deve ir aquelas mágicas. Vamos misturar isso aqui com aqui. O que será que vai dar? Aí eu fui estudar. Aí eu me aprofundei em tudo quanto é curso que vocês imaginam. Eu fui fazer... Você trouxe falando nisso? Não trouxe. Não trouxe. A gente vai pôr em certo. A gente coloca a cena. Não sei pedir pra pegar lá, mas a gente coloca em certo. Tem até as imagens, né, da própria reportagem. A gente vai usar aí. E aí eu comecei a estudar muito.
Eu estudava sobre tudo. Eu estudava sobre os sais, sobre as ervas, sobre os óleos, sobre óleos essenciais, sobre óleos vegetais, sobre tudo, sobre o impacto, sobre estudos científicos, se isso realmente tem estudos, se realmente há comprovações de que isso funciona. Porque a minha meta era fazer um produto que levasse bem-estar. Essa era a minha meta. Esse era o meu foco. Pra ser algo benéfico para a vida das pessoas. Exato, por causa da pandemia, por causa daquela chuva. Depois daquela chuva de problema. Sim. Então, assim, eu quero que as pessoas me vejam levando bem-estar para elas. Ô, Bruna, e você acha que você finalmente foi para um segmento que te deixou mais leve? Porque você vem aí de uma trajetória por 15 anos de academia, depois ajudando o esposo, aquela exaustão, o negócio da máscara foi ótimo, mas por um outro lado também teve esse momento delicado. Hoje você leva o teu próprio negócio de uma maneira assim bem leve, bem tranquila. É engraçado que ela fala, desde a hora que eu sentei conversar com ela, ela fala, não, eu tive problema assim, mas ela parece tão zen. Ela parece ela tá mó paz. Hoje. Tá aqui zen. Mas você é uma pessoa processo tranquila. evolutivo, né? Processo evolutivo. Não era Eu assim. estudei muito física quântica, neurolinguística, tudo que vocês possam imaginar Pra estar desse sobre grau, né? processo de evolução. Eu tive que estudar para entender o que me levava, por exemplo, as minhas crises de ansiedade, né? Eu comia descontroladamente. Então, eu fui estudar o porquê isso. Eu sou muito do porquê, tá? E que nem eu expliquei para vocês lá no começo. Se vocês puxarem, vai ver que casa a informação. Qual que é o valor da meta? Vamos fracionar, vamos diluir por dia, horário, semana. E assim, o problema. Da onde vem o problema? Por que tá vindo o problema? E como fazer, então, quando o problema vem? No porquê. Aí eu comecei a entender as minhas ansiedades. Quando que eu comia mais? Né? Quando que eu comia descontroladamente? Não pensava e só comia, por exemplo. Eu descobri que a minha ansiedade que fazia eu comer era aquela ansiedade sentimental. Era a ansiedade onde eu lembrava da minha mãe, era onde eu sofria, né? Vinha o sofrimento, era a ansiedade quando eu lembrava do Theo, do Davi, de todo o processo de dor. Então, eu entendi que a ansiedade que vinha da parte do sentimento, ela me fazia comer. Aí, a outra crise de ansiedade que eu tinha, que já era de problemas de trabalho, problemas rotineiros, dia a dia, eu já ficava sem comer. Então, eu comecei identificando quais eram as crises, do porquê da crise, como tratar a crise. E aí foi buscando esse processo de cura interna que eu consigo hoje passar para as pessoas em forma de produtos. O que a gente fala que tem de melhor para tentar ajudar em todos os sentidos. E até ajudar outras pessoas, né? Mas foi muito dessa base de estudos. Foi, eu estudei muito. E acho que não deve estar parando até agora de estudar, né, Bruno? Não tem. Se bem já estamos vendo aqui, não para, né? Não, eu estudo bastante. Eu gosto desse processo evolutivo, mas antes de ser calma, tranquila, eu já fui surtada. Então, teve a fase surtada. Por trás de toda pessoa calma, centrada, porque você tem que passar pelo processo ruim para você evoluir e chegar num processo bom, num passo bom. Você falar assim, não, putz, eu já fui bem mais estressado também. Você mesmo. Claro, eu era um inferno em pessoa. Até pra mim. Às vezes eu tava assim... Que raiva! Tô insuportável. Eu era estourado, era assim, e eu teve... melhorou muito. Eu tive uma depressão e tal, 2020 ficou muito forte, e a pandemia, né? E aí eu comecei a tentar ser um pouco mais... Sabe, eu me irrito fácil, obviamente, não sou um mar de rosas, não. Mas tem horas, tem vezes que eu dou umas pauladas e respiro. Às vezes, antes eu precisava detonar, assim, vomitar 1 milhão de coisas. Agora eu tô mais, assim, dou uma e talvez... E é algo que faz até... Mas eu já também já relevo certas coisas, muito mais. Nossa, antes era insuportável. Antes eu não levava desaforo pra casa, né? Não mesmo. Mas sabe, porque a gente externiza... A gente externiza sentimentos. Eu comecei a perceber que toda vez que eu estourava era muito pior. Mas é porque externiza sentimentos na totalidade, né? Nós temos a nossa caixinha ali, o nosso HD,
né? Nós temos o nosso consciente e o subconsciente, né? Aí fala-me tudo. Aprendendo o consciente e o subconsciente. Então, o consciente é o que a gente tem ciência agora. Estamos conversando, nós temos ciência que daqui a pouco, por exemplo, tem horário de pegar as crianças, tem isso, tem aquilo. É o consciente. E o subconsciente? O subconsciente é o nosso HD que ficou registrado tudo que a gente passa desde a infância. É verdade. Ali fica registrado os traumas. Mas você podia ser E aí, como que você acessa? Tá parecendo a minha terapeuta falando hoje. Hoje eu tava na terapia, tá parecendo a minha terapeuta falando hoje. E como que a gente acessa o HD? É só estudando, é só fazendo o trabalho de autoconhecimento e entendendo o que foi depositado dentro daquele HD. É o estudando, né? É o estudando. Agora, você não entendia desse... O chamado métier, né? Ó, chique, né? Faz tempo que eu não falo a palavra chique. Métier. Química. Não era a sua área fazer essas misturas todas. Beleza que você estudou, mas você teve que contratar alguém formado mesmo em química para poder aprovar. Como é que foi isso, nesse processo que eu tô curioso saber? No começo eu comecei de forma artesanal. Você mesma? Eu mesma estudei para que isso não causasse nenhum impacto, não. Eu comecei sozinha, numa mesa do escritório. Lá na sua casa. Né? Era dentro da oficina. Mesmo, no escritório da oficina tinha uma mesa e ela era lotada de produto. Imagina a cena, André. Era tipo uma mesa de bruxinha, sabe? Sim. Pior que eu imaginei uma coisa assim. Eu também imaginei um monte de... Isso. Na verdade, eu pensei no Walter White, né? Breaking Bad, ela deve conhecer. Isso. Eu imaginei o Walter White. E ela fazendo as magiquinhas dela. Cozinhando. Isso, ela mais ou menos isso. Também. Né? O meu marido foi muito cobaia, sempre fez tudo, todos os produtos. Falou assim, vamos fazer um escaldapé hoje quando chegar em casa, tá bom? Ele vamos deve ter feito uns 200 escaldapés, né? E gosta, mas até hoje gosta. Aí eu ia gostar também. Eu comecei assim, fui fazendo, fui estudando e fui colocando no mercado. No primeiro mês, aí eu fiz o Instagram. Aí entendi as combinações, estudei, cheguei lá. Desde o início eu criei as 7 combinações, que são a marca registrada da Calmapés, as 7 combinações terapêuticas, e desde o começo. E aí eu criei, fiz os potinhos, os sachês, e tudo muito certinho. Sempre comprei erva orgânica, sempre comprei óleo essencial de procedência. Nunca fiquei comprando nada contra, mas assim, nada na Shopee, no Mercado Livre. Eu sempre busquei direto o fornecedor, mesmo que eu pagasse mais caro por não estar comprando numa quantidade adequada, né? Que eles pedem a quantidade que hoje a gente já compra deles na quantidade que já chega o carregamento, né? Mas eu comprava e fazia tudo da melhor forma. Mas você criou composições que não tinham no mercado? Exato. Se você não foi olhar o rótulo do vizinho, deixa eu ver o que tem aqui, vamos lá. Não. Isso é uma coisa que pega muito. Hoje você acha cópias da Calmapés de tudo quanto é lugar. Então hoje você é copiado. Muito recente, porque a Calmapés é jovenzinha, né? 3 anos. Ó, eu você entendo tem uma que... estrela, hein, Bruna? Eu entendo que... Ela é iluminada. Depois você passa um pouquinho. Muito bom mesmo. É Deus, né? O joelho no chão. É verdade. O joelho no chão. E você é uma mulher que Deus fala muito contigo em oração, né? Eu acho. Daqui a pouco você vai falar, inclusive, desse fato delicado que você passou com o seu filho, que a maneira como você descreve é emocionante, primeiro, e segundo, que você vê assim um milagre. Acho que quem não acredita passa a acreditar, né? Você vai ouvir com detalhes já quem tá em casa. É que eu não tenho religião. Não, mas eu não falei por causa disso, não. Eu falei, mas quem não acredita passa a acreditar. Eu já fui ateu, inclusive, mas não tenho religião, mas eu tenho uma fé. Eu diretamente com Deus e tenho isso, mas eu admiro quem tem essa coisa. Mas Jesus fala que... Jesus já falou lá atrás que o problema do homem seria a religiosidade. Eu também acho. Né? E olha que eu não sabia que ele falava isso. É a religiosidade. Vá ler a Bíblia. Isso é um conselho que eu lhe dou. Leia a Bíblia. Leia como um livro. Pega como um livro de autoajuda e leia a Bíblia. Você tira vários insights da Bíblia. Mas eu cheguei a ler várias vezes. Cada vez é uma... Eu fui a mesma passagem. na igreja católica e tal. Mas eu cheguei a um momento que aquilo eu não me identificava com aquilo. Não me identificava com a evangélica. Não me identificava com o espiritismo. Nada eu me identificava. Aí eu achei que eu era ateu. Eu falei, não, isso é tudo errado. Aí foi. Daí depois, em 2014, quando eu conheci o meu sócio Beto, foi um milagre também, assim, porque a gente tava num momento muito lascado, né, Samuel? Tá um momento assim, sabe aquele momento crucial? Agora minha vida vai pro buraco mesmo, sabe? E aí eu conheci ele estendeu a mão pra mim, sem nem... Não chegava a pensar exatamente assim, mas era um momento delicado pra nós dois. Não, pra você era mais fácil, ainda tinha Mara, eu não tinha nada. Verdade. Não tinha absolutamente nada. Eu só tinha um carro financiado.
já era. E uma guitarra. É verdade. Aí eu, então assim, aí eu voltei a acreditar. Eu passei a acreditar e desde então eu acredito. Mas realmente, eu acho que eu não preciso me religar com o Criador. Só isso. Se você parar para pensar friamente, como uma mulher consegue dar vida... É absurdo. Não, hoje, os cientistas não explicam, filho, ninguém explica. Isso, com o meu isso filho, já é isso aumentou muito mais. Tipo assim, cara, inclusive. o meu filho tem 2 anos, faz 2 anos agora, semana que vem, né? Semana que vem desta gravação. Mas assim, é uma coisa que você realmente entende que existe uma coisa muito maior que você no universo. Porque é Deus. É um amor absurdo de seu menininho ali, do seu jeitinho. Cara, Diz que você entende muito mais o amor de Deus quando você tem um filho. Isso é fato. Ou quando você opta no teu filho, mas você tem um amor de mãe, né? Aquele amor pela sua mãe, que é um amor singular, não tem um amor igual. Quando você honra pai e mãe, é diferente. Isso. Quando você honra pai e mãe, é uma coisa assim inexplicável. Né? O meu filho, tanto que você falou a sua história que você vai contar daqui a pouco, a hora que você falou, eu comecei a lembrar do dia que ele nasceu e não aconteceu nada, nasceu saudável, tranquilo e aí eu fui, e ainda ele chorando foi pra aquele chequeirinho que eles colocam pra ela limpar, e ele chorando, e eu cheguei perto dele e falei, Vicente, é o papai, ele parou de chorar. Aí eu fiquei vidrado. Eu já ouvi a sua voz na barriga. Eu fiquei vidrado olhando nele assim, ó. Chorei, imagina, eu nunca chorei de emoção na minha vida. Nunca. É lindo mesmo. Nunca. E eu chorei só quando meu filho nasceu. É impossível não acreditar em Deus. E ele ficou lá naquele negocinho e eu fiquei assim, ó. É impossível você não acreditar em Deus, no milagre da vida. Criação mais linda e perfeita do que o corpo humano também, né? Exato. Você vê, é tudo tão perfeito, literalmente. Mas voltando aos produtos, são 6 hoje? 7 composições, na verdade. 7. Eu criei essas 7, Samuel. E fui o primeiro 7 mês... é o número da perfeição. 7. É o meu número, eu gosto do número 7. E não contei, tá? Só fiz. Pronto. Não contei, só fiz. Tinha que ser 7. E aí montei um Instagram, sozinha, orgânico, fui lá. Pedi ajuda do Dr. Hussein Awada, que era nosso parceiro de máscara. Falei, doutor, eu fiz uns escaldapés aqui. Nossa, esse produto é maravilhoso, eu vou te ajudar. Mais uma vez ele apoiando. Mais uma vez ele apoiou. E aí, o primeiro mês que eu divulguei, nós vendemos... Eu vendi, porque era só eu. Eu vendi R$10.000 de escaldapés. Não tinha outro produto, era só escaldapés. Caramba. Só Instagram. E como que... E o Instagram... E você foi trabalhando com rede social, com tráfego pago, que você até falou em off, que a gente investe bastante em tráfego pago, né? É isso aí. Tá do meio do processo pra cá. No começo, não. No começo era tudo muito foi orgânico. Só organicamente. Orgânico. Mas como é que você foi criando os produtos? Tudo bem que você ia estudando, ia fazendo as composições... Testava no maridão, mas como que veio esse feedback assim efetivo a partir de um cliente mesmo? Nossa, esse produto é um sucesso. E começou assim a ter uma procura muito grande Nossa, Samuel, pelas suas criações. São muitos relatos. Desde o começo, né, nessa primeira venda aí de escaldapés, por exemplo, o nosso escaldapés para cólica. Ele é imbatível. Escaldapés para cólica. Ele é imbatível. Quem sofre tem muita TPM. Tem alguém aqui na produtora que sofre muito com ajuda. cólica. Mulherada. Será que é a Aninha? Tem alguém aqui, uma das meninas aqui na produtora que sofre muito com cólica. Tem umas dores. Eu acho já vou mandar para ela escaldapés. Eu acho, eu não tenho certeza. Aninha, se não for você, desculpa, mas eu acho que é ela. Eu acho que é ela. E foi estudando que você chegou nessa composição para... Foi estudando, por exemplo, a função dos óleos, né? Para que serve esse óleo? Para que serve esse óleo? E aí, a parte da naturopatia, das ervas. Aí você vai lá, para que serve essa erva? O que essa erva faz? O que essa erva faz em contato com a água? E a quantidade tal? Estudei quantidade, estudei tudo sozinha. Você está entendendo mais que um cara que estudou 4 anos na faculdade. Porque estudo é estudo, né? Não importa se é faculdade. Estudo é estudo. Faculdade é diploma, gente. Exatamente. Eu também faculdade é diploma. Estudo é estudo. Tem quanta gente que estudou jornalismo que a gente também não sabe fazer jornalismo. Eu não colei grau e aposto que eu sei fazer jornalismo. Muito mais que muitas pessoas que colaram. E aí por exemplo, nós temos uma opção de desinflamatório. Eu já uso esse termo desinflamatório, que não existe, porque eu não posso usar o termo anti-inflamatório. Ok. Porque senão denomina ali remédio. Exatamente. Né? A gente já tem uma briga aí um pouco com a vigilância em relação ao calmante, que eles falam que, está seguindo a linha de remédio.
né? Mas o desinflamatório também foi o meu primeiro, você perguntou de caso, foi o meu primeiro feedback positivo. Tinha uma cliente que ela estava com problema com a cesariana inflamada. E aí, o Dr. Hussein fez um stories, tudo. E toda vez que ele fazia stories pra mim, subia, tipo, 2, 3 mil seguidores. Fazia um boom. E subia a venda e vinha tudo. E aí, ela surgiu dessa remessa. Ela falou, olha, eu vi lá no Dr. Hussein, tudo. E esse desinflamatório aqui, ele falou que é bom, vai me ajudar com a cesárea. Aí eu falei, ele falou, vai te ajudar com a cesárea? Vai te ajudar com a cesárea, então vamos. E ela fez 1 semana certinho, secou. Ela mandou foto da cesárea inflamada. Cesárea, assim. Os nossos pés têm mais de 72 mil combinações nervosas, né? O nosso pé, ele tem um reflexo. Cada ponto do pé é um órgão. É verdade. É um órgão, né? É um órgão. Cada ponto do pé é um órgão. Quando faz a massagem, tem um lugar específico para dor de cabeça, quando tá com isso. É uma coisa que eu gosto de fazer, faz tempo que eu não faço, inclusive, é pegar uma bacia com água quente, colocar sal e pôr o pé e ficar lá. Ajuda. Esse é o escalda-pés, né? Porque quando eu tinha unha encravada, eu sofria muito com unha encravada. Você fazia bastante isso? Água? Colocava na água para tirar um pouco, porque ficava com pus. Era uma merda. Nossa, era suportável. E doía, sangrava, ficava assim. Todo dia eu chegava da escola, a hora que eu tirava o tênis, estava cheio de sangue. A ponta assim. Minhas meias eram todas manchadinhas aqui. Por causa disso. Porque não resolvia. Operava e não resolvia. Chegou a cauterizar. Tem que ser podologia todo mês. E nem tinha, não achava na época. Não tinha na época. Acho que isso foi 2003, 2001. Tinha que ser podologia todo mês. Tinha uma mulher que fazia, mas não era como é hoje e tal. Hoje está muito evoluído. Muito. Eu vou nesse lugar aí, hoje eu operei e tudo mais, melhorou. Teve que fazer uma plástica no meu dedo para melhorar. De tão zoado que era. E aí hoje tem essa pessoa que eu vou aqui, porque às vezes minha unha ainda entra um pouquinho. Mas eu vou lá, ela corta assim e tal, dói um pouquinho, lógico, mas não é nada absurdo. Já não inflama mais. Não inflama mais e tal, e acabou. Eu falo pra ela, nossa, como há 20 anos eu queria que tivesse. Olha, e como você gosta de colocar seus pés, né? Que é água e sal, você coloca? Água quente e sal. Então pronto, agora você compra os produtos da Calma-Pés. Na época de Jesus era assim, né? Sim. A tradição de escaldar os pés, lavar os pés, vem da época de Jesus. Né? Que as pessoas andavam muito pelo deserto. As pessoas andavam muito, né? De ir para uma cidade ou outra, de ir para um lugar. Eles andavam 40 dias, 45 dias, 60. E aí quando eles chegavam... Não tinha crocs, não. Quando eles chegavam no destino, o ritual era colocar o pé na bacia com água e sal. Tá vendo? Aquela relaxada lá, viu? É gostoso, faça isso. Exatamente, é milenar. Você fica assim nunca fez. Mas nunca fiz. Enche, pega uma bacia, enche de água, põe água quente, esquenta, põe água Dá quente. uma relaxada. Mas quentinha a água mesmo, é gostoso. Água quente, aí você joga um pouquinho de sal, dá uma mexidinha, senta lá e fica assistindo televisão. Vou fazer isso. É isso aí, os produtos da Calma-Pés, que são? A evolução disso. Eu vou pedir os produtos. A evolução, porque daí já tem os óleos essenciais puros, já tem as ervas específicas. E aquela geleia lá? Geleia, né? Aí depois veio a esfera. A geleia eu gostei, André. Depois dos escaldas vieram as esferas efervescentes, aquela que põe na água, efervesce, que as pessoas conhecem muito pela banheira. E teve um que deixou o pé da Maiara, a Maiara que foi a garota, a figurante desse dia, que mudou um pouco a cor do pé dela, assim. O que foi? Circulação. Da circulação, não era? Circulação. Tava mais escurinho, assim, daí você pôs... Maiara que tem um problema, né? Que fuma. Maiara fuma, devia parar de fumar, Maiara. Parei, você tem que parar também. Pare de fumar, Maiara. E aí atrapalha, porque o cigarro atrapalha na circulação. Atrapalha, a circulação. Tudo, né? Que produto é aquele que você passou nos pés? Ela fez um escalda-pés desinflamatório. E e eu passei nela um esfoliante, o Fresh Foot, próprio para os pés. Um antes e depois instantâneo, assim. É mesmo? Na hora. Você não fez um teste? Não fiz, mas... O que é a geleia que ele tanto tá falando? A tal da geleia. A geleia é um produto, é um polímero absorvente, é um pó, que você joga na água. E o contato da água, ela expande. E aí ela fica uma geleia. Ela vira uma geleia. E aí, como a nossa é terapêutica, ela tem compostos, tem ativos terapêuticos, óleos essenciais, vitamina E. E aí ela tem um processo, ela tem um sensorial muito gostoso, porque daí começa os pés na água mexendo, aí você vai sentindo os grânulos formando.
É devagar ali, até uns 2, 3 minutos para que ela consolide. Cada um dos seus 7 produtos traz um benefício diferente. Traz um benefício diferente. Para a vida, para a saúde das pessoas. Bom, a gente tem que falar do nosso parceiro patrocinador. Também Bruna, é parceiro da Bruna. É parceiro da Bruna também. O Frigobar dela. Aliás, tá muito bom o papo, tá? Obrigado por compartilhar, Obrigada. tá? E daqui a pouquinho, eu quero o pessoal de casa, eu já ouvi a história, mas quero ouvir de novo, desse momento delicado que você passa durante a sua última gestação, né? Isso. E, gente, Saúde. É uma lição, é um testemunho, tá? Verdade. O que ela passou e a gente vai saber já já. Só vou falar do nosso parceiro daqui a pouquinho. Fechou. A gente fica sabendo mais, tá bom? É isso aí. Bem, gente, falar de Bioleve é falar de saúde também, né? Bioleve, parceira aqui do nosso podcast Mundo Empresarial, renovaram o contrato com a gente só tem a agradecer ao Aragão, a toda a turma aí, a Célia, que tá no marketing também, né? E falar da Garrafa Faz, Garrafa que é um verdadeiro sucesso e, além de sucesso, além de pensar no lado do capital, eles também pensam da questão do propósito, porque tudo na vida tem que ser feito com propósito. Sim. Então, parte da renda da venda dessa garrafa, que vocês já sabem, ela é revertida ao Hospital de Amor de Barretos, que dispensa qualquer comentário, porque atendem todo ano mais de 1 milhão de pessoas gratuitamente, com foco na cura e na prevenção do câncer, né? Com toda a tecnologia, profissionais, assim, gabaritados e com os recursos mais avançados. Tá certo? E se você quer doar também para o hospital, que precisa da sua ajuda, tá? Nesse QR Code que tem na garrafa, e a gente mostra agora aqui na tela, vai direto para uma página de doação, como a gente sempre fala aqui, segura, onde sua contribuição vai para o hospital. Então, você vai beber água saudável, vai ficar com a sua saúde em ordem e vai também ajudar o próximo. Então, não deixe de entrar em contato e de acessar esse QR Code, né, André? Aqui, ó, o QR Code que aí, tava ó, aqui. bonito. A Bioleve, que faz um produto tão essencial pra gente, né? Que distribui esse produto tão maravilhoso, que é água, né? Que todo mundo tem que tomar água. Isso. A gente tá falando de saúde e bem-estar aqui. Gente, tem que tomar água. É tão bom quando você tá hidratado, você se sente bem, ainda mais nessas épocas de calor. Certo que hoje deu uma refrescadinha, né? Tá mais Mas mesmo tranquilo. assim, você aí tá trabalhando aí, tá, né, estudando, tem que tomar água, né? Então, e se for da Bioleve, com certeza é muito Melhor ainda. É muito melhor. E entra ali no site, gente, você que tem seu mercado aí, seu magazine, se você quiser revender, né? Vender os produtos, aliás, da Bioleve, entre em contato ali pelo saque. E você vai ter acesso não só à água mineral, à água natural, aliás, a água com gás, mas também outros produtos da Bioleve, como sucos de diversos sabores e também o energético, que é um sucesso, tá? Muito e também bom. o Fit, viu? A linha Fit deles, que é importante falar. Exatamente. Bioleve, água natural de sucesso, saudável, e Muito é isso. bom. Que tá sempre aqui com a gente também agora, mais de um ano, podemos já dizer, hein, André? Mais Exatamente. de um ano. É a Intime, né? Time Solutions, Isso. né? Que é a galera lá que nos patrocina aqui. Eles que fazem filtração, microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração e osmose reversa. A osmose reversa. A famosa osmose reversa. Que eu ainda quero conversar com o Rubens, perguntar pra ele me dizer Vamos fazer exatamente. um podcast só pra falar da osmose reversa. Isso, E a galera presta uma consultoria especializada. Você que tá com problema de filtração ineficiente, tá gastando dinheiro com isso à toa aí. Olha, entre em contato com a galera da InTime Solution Parece lá, aqui, ó. que eles vão ajudar vocês, porque é uma empresa de qualidade, uma empresa honesta, correta e uma galera muito boa que trabalha lá com muita experiência. Muita experiência, Rubens, roda o Brasil inteiro, América expertise. Latina inteira. E outro dia tava no Chile. Ele não sei viaja, aproveita a aonde. vida, mas também Não, vai trazer trabalhando. trabalho também. Vai lá trabalhando, que aproveita a vida. Rubens é trabalho e tudo mais. E tudo mais, Gente boa, gente boa. O cara é bravo. Entre em contato, gente. Entre mesmo, esse a gente confia totalmente. Redução de custos e também qualidade. Aí você pode contratar o serviço da InTime Solutions de olhos fechados. Exatamente. Tá Um abraço, galera. Aí. Abraço, Valeu. pessoal. Voltamos aqui. Eu quero saber, viu, Bruna? Bruna Fernanda, esse é o nome, hein, Bruna Fernanda? CEO, responsável da Calma Pesca. Calma Ela Pesca pode é um responder, sucesso Bruna, não tem problema. Já de respondi. Ela produtos tava ali terapêuticos. respondendo. Não, o WhatsApp Já não Eu também para, tava né? aqui avisando aqui Não, minha Bruna, esposa eu que deixo off. Quando eu vou ver, tem 355 mensagens, mas faz parte. A vida isso. Já da tava gente é avisando minha assim, esposa né? que eu não consigo Isso. buscar a criança na Já escola. avisa que não vai conseguir pegar o anão. O impasse é esse, Isso. as crianças na Exatamente. As escola. né? crianças na escola não tem esse problema. Mas tá certo, tem que organizar a vida aí, porque a gente tá aqui no podcast, mas a vida continua, né? Exatamente. Mas nós vamos falar agora do momento muito delicado que você passou, né? 2021, correto?
Ou 22? 2019. Quando nasce? 19, me perdoe, foi bem antes de tudo isso. 19. 2019, quando você tem 3 filhos? 4 filhos. E na sua última gestação, correto? Lá em 2019, conta, você passa por um momento muito delicado quando você descobre que se tornaria mãe de gêmeos. E como se dá o desfecho dessa gravidez? Foi bem difícil. Eu tava ainda naquele processo de dor, do luto da minha mãe. Isso. Não sabia lidar, eu não soube lidar com o luto da minha mãe. Isso é uma coisa que pega muito em mim, porque, como eu falei pra vocês, eu estudei muito pra evoluir. E hoje consegui falar sem chorar. E hoje entender o processo e me curar. Porque o luto fere muito, gente. Fere muito. E aí hoje eu entendo muito quando uma pessoa fala assim, nossa, eu perdi a minha mãe, perdi meu pai. Antes de eu perder minha mãe, eu falava, sinto muito. Não, você não sente muito. Você não faz ideia da dor que é. Não, é imensurável. E a gente, desculpa, só um parênteses, mas a nossa convidada da semana passada, Adriana Colim, ela perdeu a mãe e o pai no mesmo dia. Então... Um de manhã, outro na parte da tarde. Olha que coisa. Tava velando o pai e a mãe faleceu. Absurdo. Cara, então, e ela falou, até processo hoje do luto doloroso, né? Se você não mergulha pra dentro, pra tentar entender, né? Você pede força pra Deus, pede pro Senhor a ajuda, mas você tem que se ajudar também. Claro. Né? Deus não pega ali e faz sozinho, vou pegar você e fazer assim, você tem que se mexer, né? Nós somos energia, tem que se mexer, tem que estar em movimento. E aí, eu tava nesse processo difícil em 2019, descobri uma gravidez gemelar. Eram 2 meninos, 2 placentas, né? Tem a gestação gemelar de uma única placenta, que tem um nome que eu não lembro agora, e tem a de 2 placentas. E aí era o Davi e o Theo. 2 bebês perfeitos, saudáveis, mas uma gestação de alto risco, porque eu voltei de uma viagem de muito sobrepeso, eu voltei, 30 quilos acima do peso, por conta aí, acredito, de uma depressão enrustida, né? Não queria aceitar, não queria entender, né? A gente vai engolindo. Sim. E fala, não, é processo, eu tenho que passar por isso, eu tenho que engolir. Não era bem assim. E aí descobri a gravidez, e foi engraçado, porque assim, eu fiz o exame de sangue, fiquei sentindo muita dor de cabeça, falei, eu não tô muito bem, vou fazer um exame de sangue. Aí no exame de sangue bateu, grávida, eu não acreditei. Aí eu falei pro meu marido, eu quero um ultrassom. Vou fazer um ultrassom dessa barriga, porque eu não acredito nisso. Não, eu não acredito. Eu fui fazer ultrassom pra falar, eu quero ver bebê dentro dessa barriga. Não acreditava. Mesmo com o exame de sangue positivo. Aí fui fazer ultrassom. Mas você não acreditava, mas vocês usavam, assim, anticoncepcionais, essas coisas? Não, eu controlava. A gente controlava do nosso jeito. Não tinha... A gente não tinha, assim, eu perguntei isso mais por causa do fato de você se surpreender, né? Não porque não estava nos planos e a gente tinha controlado. Então, não era pra gente, né? Mas pro Senhor, não tem essa. Exatamente. Não tem essa. Quando é a e hora, aí, né? Quando eu fui fazer o ultrassom, o meu marido sentado do lado, o médico olhou assim e falou, nossa, que legal! Tem na família? Aí, o Anderson olhou e falou, tem o quê na família? É ótimo. Gêmeos, né? São 2. Como assim são 2? Gêmeos, eu tenho 3 filhos já. Ele falou, então agora você tem 5, porque são 2. Jesus misericordioso. Aí eu falei, não. Aí, o que acontece, né? Eu tive um turbilhão de sentimentos, por quê? A minha mãe era enfermeira. A minha mãe me acompanhou nos meus 3 partos anteriores. Eu tenho foto da minha mãe segurando todos os meus filhos, porque meu marido é aquele que entra e desmaia. O próprio. Então, ele nunca entrou. Entendi. Então, a minha mãe sempre ficou comigo. Então, os meus 3 filhos primeiros, tem a foto da minha mãe segurando eles ao nascer. E aí, eu tava passando por um processo de luto, uma gravidez que não foi programada. E aí, gêmeos, eu falei, meu Deus. Eu, com aquela bagunça interna, eu falei, como que eu vou lidar com isso? Eu não tinha nem discernimento para pensar dessa forma que eu tô falando. Como eu vou lidar com isso? Eu só sabia botar para fora. E eu falava pro médico, tem certeza? Ele mostrando, olha aqui. Aí mostrou lá a placenta de baixo, a placenta de cima. E ele falou ainda, digo mais, são 2 meninos, já dava para ver o sexo. Caramba. São 2 meninos. E eu saí, meu marido saiu assim, sabe, calado entrou, calado saiu. E eu saí, eu só chorava.
Porque daí eu voltei naquela lembrança, falei, putz, como que eu vou passar por uma gestação sem a minha mãe? Cara, como? Sozinha, numa cidade que eu não tenho um parente, que eu não tenho mais a minha família mora toda na capital. Como que eu vou passar por isso? Já com os meus problemas emocionais, né? As minhas feridas ali não curadas. E aí ali eu comecei a travar uma luta. Porque daí o próprio médico que fez o ultrassom falou, olha, é muito bonito, muito legal, gêmeos, a gente sempre acha uma coisa muito legal, bonita, mas é uma gravidez de extremo risco. Você tá com sobrepeso, né? Tem muita gordura. Então, eu vou te indicar um médico. O médico que ele me indicou não quis fazer meu pré-natal particular. Caramba. O outro também não quis. Médicos renomados na cidade. Até que esse último que não quis falou assim, o único que vai fazer seu pré-natal é o Dr. Fernando Savoy. Aí eu fui atrás do Dr. Fernando Savoy. Aí ele olhava assim, eu sei que o olhar dele falava assim, eu não quero, não quero fazer o pré-natal dela. Aí ele falou, eu vou te ajudar, vou fazer seu pré-natal. E aí foi uma gravidez extremamente conturbada, de extremo risco, eu passava muito mal. E eu tive complicações que eu nunca achei que eu ia ter, era o tempo todo. Eu lembro que eu sentava na cama, assim, e é uma coisa que marcou muito, até o meu esposo, ele lembra muito que eu sentava na cama e só falava pro Senhor, você fala, Deus, eu não quero morrer, porque eu não conseguia respirar, porque eu tava muito gorda, eu tava enorme, eu tava com uma barriga, assim, gemelar. Quem olhava pra minha barriga pequena, eu tenho 1,5 m, quem olhava pra minha barriga era nítido, eu falava, nossa, tem quantos bebês aí dentro? Tem 2 no mínimo, né? Eu falava, tem 2. Grávida de Taubaté. Era bem grávida de Taubaté, a barriga pontuda e enorme. E eu, enorme. E aí fui levando, até que chegou no 7º mês. Eu fui fazer o ultrassom de praxe, fazia de 15 em 15 dias. O médico passou o cursor ali na barriga, já logo tirou, mas eu percebi que o cursor já passou direto, já não tinha mais batimento. Na parte de baixo, o Theo ficava na parte de baixo da barriga e o Davi ficava na parte de cima. O Davi era o bebê maior e o Theo era o bebê menor. E aí o médico falou, olha, infelizmente o Theo não tem batimento, a gente vai até fazer um outro procedimento para confirmar tudo, mas olha, aí foi lá, fez o procedimento e falou, infelizmente o Theo não tem mais batimentos. Nossa. Aí eu falei, tá, e agora? Aí ele falou, agora daqui pro seu médico. É o Savoy, a cidade é pequena, todo mundo já sabia quem eu era bem grávida de Taubaté mesmo, todo mundo já sabia quem eu era, todo mundo conhecia a minha história, todo mundo sabia da gravidez. Eu falava, você vai sair daqui direto pro Savoy, que eu já vou ligar pra ele e já vou falar o que aconteceu, mas você sai daqui e vai direto pra lá. Aí eu falei, tudo bem, mas eu tô te perguntando como médico, o que acontece agora? Ele falou, eu não posso te falar, o que acontece agora, quem vai falar com você é seu médico. Eu falei, tá bom, fui pro Savoy, o doutor ficou assim, eu lembro muito da feição dele, ele ficou até assim, tipo, como que eu vou te falar isso, né? Pra mim e pro meu marido. E ele olhou assim pro meu marido e falou, ó, o negócio é o seguinte, a partir de agora, seu pulmão do Davi não tá formado ainda, nem um pouco. E a partir de agora, a gente vai travar uma luta pra vida da Bruna e do Davi. Porque ela pode deitar e não acordar mais, Anderson. Porque o que acontece? O corpo vai querer expulsar, né, aquele corpo sem vida, porque não era um feto, ele não era mais considerado feto, ele era um bebê. Então o corpo vai querer expulsar o bebê e ele não consegue, não tem saída, e o corpo vai forçar e vai sair partículas e pode ter uma infecção generalizada a qualquer momento. Nossa. Do nada. Caramba. E aí falou, então tá, meu marido falou, vamos fazer uma cesárea agora. Então ele falou, não posso abri-la porque o pulmão do Davi não tá formado, e assim, pela medicina eu não posso sequer cogitar uma cesárea. Ele não pode nem nascer de 7 meses. A gente vai ter que aguentar 1 mês. Eu falei, mais essa ainda, senhor, aguentar 1 mês? Ele vai ter que aguentar 1 mês. E aí era todo dia, eu fazia teste de coagulação para ver se o meu corpo não estava entrando com infecção. Todo dia. E aí você um dia tava assim, ao seu lado emocional, porque demais. Tem que levar isso por 1 mês, sabendo que você tá com um filho dentro do seu ventre, mais um dos filhos sem vida, e você com risco de morte, e o Davi também. Demais. Foi Meu difícil. Deus. Foi assim, eu falo que foi torturante. Essa é a palavra. Foi torturante, porque parecia que não acabava nunca. Você falava, não vai acabar, hoje 1 mês passa tão rápido.
E eu ficava assim, não vai acabar? Isso não vai acabar. E aí, um dia meu pai foi em casa, que foi o feriado de 9 de julho. Ele veio para Rio Claro. Eu falei, pai, eu vou pro hospital escutar o batimento do Davi. Eu fiquei traumatizada com a partida do Theo. E aí, toda hora eu queria ir escutar o coração do Davi. Porque eu fiquei com medo, né, que acontecesse. E aí, fui tomando as injeções para amadurecer o pulmãozinho dele, para que ele conseguisse nascer de 8 meses, né? E aí, nesse dia que eu fui no hospital, cheguei no hospital, a médica olhou assim pra mim e falou assim, seu marido tá aí fora? Eu falei, tá. Ela falou assim, eu vou te internar, que você tá com falência renal, certeza. Só de olhar. Eu falei, como assim, doutora? Ela falou, tá. Porque eu passava pela emergência do hospital, todo mundo, mais uma vez, já sabia quem eu era, né? A grávida de Taubaté. A Bruna apontou lá na recepção do hotel, do hospital, pode subir, Bruna. Era assim, pode subir. E aí ela olhou e falou assim, você tá em falência renal. Você não tá vendo o tamanho dessas bolas amarelas em volta dos seus olhos? Eu falei, não. E ela falava que tinha manchas, assim, enormes, mas eu não prestei atenção, porque era tanta... A gente desfigura demais nessa época. E aí internei, fiz a urina 24 horas. No outro dia de manhã constatou a falência renal. O rim já tinha parado de funcionar. Aí veio aquele monte de papelada, chama o marido, um monte de termo de responsabilidade, ó, e o papo muito reto. Ó, a gente não sabe como que vai ser lá dentro. Não tem garantia de nada. Vamos fazer a cesárea. Aí entrei para fazer a cesárea com a minha tia, a irmã da minha mãe, uma das irmãs da minha mãe. E aí a anestesia demorou até para pegar tudo. Começou. A médica abriu a barriga e tirou o Davi. E o Davi nasceu assim, posso falar, morto, sei lá, sem vida, roxo, preto, um boneco. A médica balançava, batia, fazia massagem cardíaca e aquela visão horrível, ele mexia pra lá, mexia pra cá, a cabeça jogava igual um boneco sem vida, literalmente. E aí eu olhei aquela situação, nesse momento que ele saiu sem vida, e já tiraram a minha tia da sala, já mandaram a minha tia sair, porque não fica, quando tem uma intercorrência, eles já tiram o acompanhante. Você já imagina que a minha tia já chegou lá fora pro meu marido, já com, né, ó, todo teve mundo uma sabia que era arriscado, né? E aí eu fiquei ali durante um tempo paralisada, vendo aquela situação, muito paralisada, olhando, vendo a médica, e parecia assim na minha cabeça... Eu olhava, parecia uma cena de filme em câmera lenta, uma eternidade, sabe? Né? Ela fazendo massagem cardíaca e virava, dava tapinha nas costas e nada. Ele não reagia. Roxo. E aí foi onde eu falei que eu virei o rosto. A enfermeira aqui do meu lado o tempo todo segurando a minha mão, muito boazinha, Flávia, nossa. E aí eu falei assim para ela, você me dá licença que eu vou falar com o senhor. Mas eu falei para ela, vou ter um papo reto. Falei para ela, não se espanta não, que é o meu jeito e eu preciso falar com o senhor agora. E aí naquele momento eu falei com o senhor, falei, olha senhor, o senhor me trouxe até aqui. Levou o Theo. Eu aceitei e aceito tudo. Então, ou o senhor me deixa aqui com saúde, porque as máquinas já estavam apitando. Já estava chegando mais médicos dentro da sala. Eu já estava ficando apavorada. Então, assim, eu já entrei num processo de eclâmpsia. Já comecei a ter uma parada no meio do processo e falando com Deus. Falei, ou o senhor deixa ele aqui com vida saudável, ou o senhor me deixa viva e saudável para poder cuidar dos meus filhos. Mas faça alguma coisa agora, Senhor. O Davi respirou. Que bênção. Na hora. Que bênção. Na hora. A médica, eu falo... Instantaneamente. eu falo que tem lágrimas da médica dentro da minha barriga até hoje. Até hoje. Ela chorava muito. Ela chorava demais. Ela chorava muito. Toda a equipe médica. E ela era incrédula, assim, Deus? Não, mas a sala inteira chorava. As enfermeiras, paramentistas, tudo passando a mão no olho, chorando, e aquela fungando. E a médica chorava, ela chorava de soluçar dentro da minha barriga. Incrédula foi a médica que pegou o Davi. Ele respirou. Aí ela veio, cobriu ele, colocou ele do meu lado, falou, mãe, dá um cheirinho nele. Dá um cheirinho no seu filho que eu vou correr pra UTI com ele. Eu vou entubar ele porque ele tá bem fraco. E ele realmente não conseguia respirar normal, assim. Ele tava... É muito estranho isso. Bem devagar, sabe? Uma respiração bem espaçada. Sim. Mas a cor já tinha voltado. A cor veio na hora, sabe? Eu costumo falar que foi o fôlego da vida. É o fôlego. A cor dele veio na hora.
O menino já ficou branquinho na hora, já veio ali, aquela cor, aquele branco amarelo. E aí, mas aquela respiração bem... Aí ela falou, eu vou correr, dá um cheiro nele. Aí foi, correu. E aí ela passando, ela indo com o bebê, ela falou pra médica que ela tava indo correr, porque ela tinha que assinar um papel. Ela falou, vou correr com ele primeiro pra gente ver com que sequelas ele vai ficar. Porque nesse momento todo, foram 9 minutos sem oxigênio no cérebro. Sim. 9 minutos. Hoje em dia, 3 segundos é o suficiente sem oxigênio. O Davi ficou 9 minutos. Lutando ali, 9 minutos. E tá bem. Ele teve um propósito ali pra mostrar pra muita gente ali dentro. Ele foi usado, eu tenho certeza. Porque ela passou pelo meu marido lá fora. E falou pro meu marido que ia ver com que sequelas o meu filho ia ficar, que ele ia ser entubado, porque ele tinha... Ela passou por ele e falou, ele ficou 9 minutos. Ele nasceu parado, ela falou. É semi-morto que eles falam, né? Ele nasceu parado, eu vou ver com que sequelas ele vai ficar. E eu falei assim, tá bom, senhor, agradeci. Ele respirou, eu falei, obrigado, senhor, eu entendi o recado. E aí ela tirou o TEL, e aí finalizou a cirurgia, eu fiz a laqueadura, e ela ficou assim, ela ficava me olhando, aquela médica, e ela ficava assim, antes de eu fazer a laqueadura, ela me olhava e falava assim, mesmo sem saber o que vai acontecer, você quer fazer a laqueadura? Mesmo sem saber o que vai ser do Davi? Aí eu olhei pra ela e falei assim, você duvida que ele vai ficar vivo? Ela falou, não, depois do que aconteceu aqui eu não duvido de mais nada. Eu só quero saber se você tem certeza. Eu falei, eu tenho certeza absoluta que independente de qualquer coisa, foi a minha 4ª gestação e a última, meu corpo já não tem mais estrutura pra isso, né? Tudo cesárea, então nem posso mais. E aí fiz a cirurgia, o Davi foi pra UTI, eu também fiquei um dia no CTI por conta da pressão que não baixava por causa da parada, da eclâmpsia. E aí no outro dia eu fui pro quarto e a médica veio no outro dia à noite e falou assim, mãe, eu vou ter que descer você lá pra UTI NEL. Aí eu falei, por quê? Porque não era liberado, tá? Eu não podia ir lá. Só o Anderson pôde vê-lo através do vidro. Aí eu falei, por quê? Aconteceu alguma coisa? Assim, né? Aconteceu alguma coisa? Ela falou assim, aconteceu, aquele menino precisa mamar. Ele não para de chorar. Ele não para de chorar. E eu a gente vai desentubar ele, vai estubar ele agora, vai ter que tirar ele do tubo, porque ele não para de chorar. E eu só tenho uma conclusão, ele quer mamar. E aí tirou, os médicos foram lá, tiraram ele do tubo. Eu tenho foto dele dando o primeiro mamar pra ele, todo marcadinho do tubo, todo... E tá bem. E aí era isso, tá bem. Tem sequela nenhuma. Nada, ele é um milagre, não tem nada. Foi 2019? 2019. 5, 6 anos. Ele vai fazer 5 agora 5 em... anos. Esse é o Davi? Esse é o Davi. Olha lá. Olha, o milagre. O milagre. Ele ama cheiro, gente. Ele cheira tudo. É bonitinho. Parece meu filho. Ele cheira tudo, ele Nossa, fica ele lembra assim, meu filho ele vai na braços Calma-Pés, mesmo. ele fica assim, cheiro bom. Ele gosta de cheiro. Mas ele lembra o Vicente, cara. Ele cheira Bonitinho. tudo ele cheira. É super inteligente. Que lindo ele também. E ele é perfeito, Belezinha. só os galos na cabeça, porque assim, nunca vi criança pra cair, viu? Criança, eu também. Criança, Nossa, assim mesmo. Bate a Mas- cabeça na mesa toda hora. Cara, esse daí... Mas, Bruna, que história linda. Bonitinho. Davi, um beijinho do tio Samuel, do tio André pra você. Viu? E pra todos os seus filhos. A sua filha é conhecida. Você tem uma menina já de 18, né? Sim, de 18. Isso. É, a galera toda lá, da família tão linda. E que história, que... Que dó, hein? Olha lá, de ele vida. abre Olha lá. tudo, cheira E um por cheira. um, e ele fala o cheiro. É Ele bonitinho. fala do que é. Belezinha. E ele não tem nada. Um dia é ele que vai propagar essa história tão linda do milagre do Ele é um nascimento milagre. dele, né? É, no documento dele, o apegar dele é 0. Sabe o apegar? Que é a nota inicial que seu filho nasce, tem um apegar de 0 a 9 ou de 0 a 10, alguma coisa assim. O apegar dele é 0 zero. com risco ainda, semi-morto. É. E tá Ele aí, nasceu ó, parado. vivo, cheio de vida, fôlego de vida. Bom nada. demais ouvir essa história. Tenho certeza que muita gente em casa, como a gente aqui também, aprendeu, se emocionou, viu, Bruna? A lindeza lá. E parabéns, E parabéns após aí. isso ainda você teve um infarto, né? 2022. Foi. Né? Você teve um infarto. Foi depois, né? Foi depois do Davi. É que eu te Olha. falei, eu acredito que foi uma junção de tudo Juntou ali. tudo. Juntou a partida da mamãe com a gravidez conturbada e aí o processo difícil da empresa. Sim. Aí virou uma bola de neve.
Não tem outra explicação. Hoje você tá Eu fui bem, engolindo. Importante é muito vê-la assim, né? Vitoriosa. Hoje tá bem, tá aí com saúde, já Graças a Deus. Ele tá bem pra caramba. Assim. Mas o André falou com você em off sobre a sua vida no exterior, né? Sobre sua experiência. É algo que a gente não falou aqui ainda no gravando. Acho que pra encerrar a gente podia contar, né, André? Não, ela morou nos Estados Unidos e todo mundo, acho que tem, sei lá, 80% dos brasileiros hoje tem vontade de morar fora, principalmente nos Estados Unidos. É óbvio, o Brasil é um país difícil, por conta da política, cada dia uma coisa nova, muita corrupção, tem muitas... E a gente acha que aqui é tudo tá caro, tudo difícil. Aí brasileiro que vai lá fala, olha quanto eu gasto no supermercado nos Estados Unidos. Aí você vai, o cara vai, R$10 o cara comprou uma mansão, aí o cara fica... Então, e ela morou lá, e ela falou, olha, né, falou que não é isso tudo, né? A gente passou um tempo lá, e assim, o período que nós passamos como residência, diferente de turismo, você vivia ali o dia a dia... Não é tudo isso como as pessoas falam, né? Uma, porque as pessoas tinham que ter um pouco mais de discernimento que uma pessoa que vai pro YouTube e grava vídeos de preços nos Estados Unidos é porque ela quer monetizar com o YouTube. Claro. É ridículo. Ela não quer te incentivar e falar, olha, aqui é o País das Maravilhas, né? Ela quer monetizar, né? Primeiro que as pessoas tinham que ter esse discernimento, né? Mas é uma coisa... Mas não tem. E aí acham que aquilo é um rio de maravilhas, e não é. Uma coisa que me assusta muito lá, que eu comentei com você, que eu falava muito com meu marido, era a questão da violência nas escolas, dos atiradores que entravam em massa, a natureza, os desastres ambientais, que é que tinha... direto tem uns tufão. Aí nós pegamos no Texas, nós passamos um perrengue uma vez no Texas, por causa dessa ventania, desse campo aberto, roda tudo. Em Miami também, nós pegamos um bem famoso que estava lá. Nós estávamos lá, eu não lembro o nome dele, não sei se era tsunami, o que era, aquele que vem do mar. Não me recordo o nome. Mas essas coisas aterrorizam a gente. Você já pensou, você tem a sua casa montada ali, tudo certo, a sua vida estabilizada, de repente vem a força da natureza, destrói tudo, aí você tem que fazer o quê? Começar tudo. E é meio que comum, né? Lá as coisas, meio comum isso, né, cara? Muito Mas é comum. Importante falar, porque o pessoal realmente pensa que é um mar de rosas. É gostoso, é gostoso que assim, se você trabalha num mercado onde te dá um retorno bom, você sai da média ali do salário do americano, é legal. Você tem uma vida bacana. O brasileiro se dá bem lá, o latino, porque o brasileiro trabalha, né? A mão de obra. Vocês faziam o que lá? O meu marido era martelinho. Martelinho. E aliás, agora, boa lá, né? Hoje, dia 13 de março, você não tá aqui, né? Você tá lá no exterior com seu esposo, né? Sim. Então tá. Nós vamos passear com as crianças um pouquinho. Que mágica é essa, né? Daqui ela vai ser... Não tá lá, né? Não, daqui é que tem um jatinho parado. Você não viu o jatinho parado? Eu vi. Do Neymar. Entendi. O jatinho do Neymar. A gente ligou pra ele e falou, gordinho... Que venha. O Neymar tá inchado, como diz o Neto. Neymar, traga aqui pra ir. A Bruna Fernanda Calma-Pés. Claro. Já que o Coringão ganhou. Onde que é que seu esposo tá? Qual que é o nome? Na Alemanha. Na Alemanha. Anderson tá na Alemanha. Eu tenho vontade de ir pra Alemanha. Inclusive, tô planejando por logo ir pra... Na verdade, eu quero ir pra Alemanha, Áustria, aqueles países ali. É legal. Naquela região vamos ali. explorar lá um pouquinho. Eu gostar da Suíça. Vai gostar da Suíça. Suíça. Mas a Alemanha... Assim, eu tenho muito interesse na história das guerras em si. Né? Principalmente a Segunda Guerra Mundial, mas não pelo conflito. Conflito, obviamente, né? Mas pelo que mudou na humanidade. Mas a história é bacana. Toda aquela história, o impacto político que gerou. Hoje, até hoje. Que gerou esse negócio. Comunismo, esquerda, direita, era muito isso. E ainda tem muita gente que acha que o nazismo era de esquerda. Exato. Como não, o Hitler era de esquerda. Como assim, cara? Então você tirou isso? Não, tem gente que fala. Mas não tem. Já teve gente, não tem nenhum. Mas você vê, até hoje tem muito disso, etc. E então me fascina muito toda essa história, viajar é cultura, né? Exatamente, então é toda essa coisa de como pode, cara, ter acontecido uma coisa que virou um conflito. Já imaginou? A gente não viveu isso. Mas eu cheguei a perguntar pro meu avô o que era, antes dele falecer, o que era viver. Porque hoje não dá. Né? Ele nenhuma vez ele veio falar comigo ainda. Que bom, graças Aí eu perguntei, não tenho medo não, se vier eu vou achar da hora. Vou mostrar minhas guitarras pra ele, vai ficar feliz. Entendi. Eu perguntei ao vô, como era, né? Como era naquela época? Ele falou,
A gente não tinha muita informação, mas as que chegavam, mas basicamente era o seguinte, o mundo tá colapsando, o mundo vai acabar já. A guerra daqui a pouco chega no Brasil, porque estavam tentando chegar nos Estados Unidos, né? Já tinha alemães atacando aqui, né? O Brasil, né? Submarinos direto aí na costa. E era assim, então você imagina, você pensar isso, cara? Tipo assim... O mundo tá se acabando lá, estão explodindo tudo, a Europa inteira destruída e só a gente aqui que tá impune. E uma coisa que impacta muito em relação à América, falando em guerra, é que os americanos são famosos por ficarem ali e açoitarem a guerra, né? Eles começam e colocam os outros na frente. Sempre falam, vocês nunca tiveram uma guerra no seu território, né? Só entre eles mesmo, né? Exatamente. Eles estão por trás de muita coisa. Isso assusta. Isso assusta muito. Eu imagino. Assusta. Então, eu prefiro... É terrorismo, né? Porque eu falo muito pro meu marido, eu prefiro ter acesso hoje em dia do que falar assim, vamos embora, dá vontade de levar as crianças para ter uma educação melhor, tudo, Sim. Quem sabe daqui a um tempo. Mas eu prefiro ter o acesso de entrada e saída e voltar a hora que quiser. Eu acho... eu tenho muita vontade de conhecer por conta da cultura, né? Eu gosto muito da música dos Estados Unidos, o blues, né? Eu sou muito fã do blues, legal, etc. Tem muita coisa legal. Então, eu morro de vontade. Música, comida. Então, eu morro de vontade de ir lá para Tennessee, para Chicago, onde tem o bar do Buddy Guy lá e tal. Então, eu tenho vontade de conhecer essas coisas. Morar, eu já tive. Mas eu acho que hoje, graças a Deus, eu tenho uma vida confortável, estável. Eu falo, cara, eu tenho uma vida confortável, estável. Eu não, graças a Deus, eu não passo necessidade, tenho minhas coisas e eu tô no meu país. Exatamente. Eu tô querendo, por pior que seja, essa porcaria é onde eu nasci. Mas então... sabe o que acontece? Falando aí um pouco de pessoas, a questão do sonho americano, das pessoas falarem, eu quero ir para os Estados Unidos, é um pouco daquela HD, daquela informação que está dentro daquele HD, onde registraram a informação que a culpa dela não ter sucesso é do governo. Então, as pessoas culpam o governo pela falta de sucesso. Sim. Eu não consigo crescer porque o governo é corrupto. Eu não consigo crescer por causa do governo isso. O governo aquilo. Realmente, o governo é ruim. Mas como que você vê um país onde o governo é tão ruim com tantos milionários? Com tanta gente ganhando dinheiro, com tanta gente vivendo bem. Como que você vê? E são pessoas iguais a gente. Sim, é um país mais desigual, de fato justamente porque o governo, né? Sim, mas é a educação, exatamente. As pessoas não se esforçam também. Elas querem ficar vivendo atrás da tela do celular, achando que alguma coisa vai acontecer. E às vezes não tem também uma lealdade. Aliás, o que você acha da concorrência? Você vê como saudável? Olha... Essa questão Os Estados Unidos tem muito malandro também? Tem. Eu conheço um malandro que tá lá nos Estados Unidos, brasileiro, óbvio, né? Nascido aqui, Portal do Éden, né, Valdo? Tá lá nos Estados Unidos, fica dando golpe aqui nos brasileiros, aqui, fica oferecendo. Então, mas os americanos fazem também? Americano tem bastante. Tem. Diz que os Estados Unidos é o primeiro em falsificação de cartão de crédito, por exemplo. Sim, deve ser. Porque lá não tem chip, só aproximação, né? Você não tem senha, na verdade. Você só encosta o cartão, passa, não tem senha em nada. Entendeu? Ele é no Pix, né? Ele é no Pix. Ele pede Pix e tudo mais, promete coisa que ele não pode cumprir. Tem um monte assim na internet. Esse aí tem brabo. Um monte na internet. E ainda usa o Grammy latino. Ainda usa o Grammy. Bruna, você acha que a concorrência, você tem muita concorrência na sua área, aliás? Olha, hoje eu vejo muita cópia, né? Nós vemos aí muita cópia. Algumas... Eu olho eu tenho um olhar crítico, um olhar de senso e falo, putz, eu incentivei aquela pessoa a fazer aquilo, ela tá ganhando um dinheirinho com aquilo, legal, eu acho legal. E elas sabem disso. Já algumas eu olho e falo, não é legal, isso aí já não é inspiração, é cópia, né? E aí cópia já é a ausência de você ter a capacidade de fazer alguma coisa melhor. Que foi o que eu fiz com o mercado, né? Eu peguei e criei a minha marca. A sua marca, a sua essência. Exatamente, o meu negócio do meu jeito. Verdade. E aí, com isso, vieram aí... Eu costumo falar que eu não tenho concorrência. Mas existem concorrentes que se incomodam comigo. Agora, se incomodar ao ponto de atacar, né? De ir em clientes que você conquistou através do seu esforço, através do pagamento que você faz de um tráfego pago, por exemplo... É uma coisa muito desonesta, né? Acontece, mas acontece, né? Se cliente mandar, falar, olha, eu comentei na publicação de vocês que eu achei essa geleia interessante, e aí essa empresa me chamou no WhatsApp, que vende uma geleia também. Mas e nós temos um amiguinho que também tem um programa parecido, e assim, a gente que paga alguns fundo de garantia, alguns. Fundo de garantia, luz, água, aluguel, tudo aqui da estrutura...
E daí tem um amiguinho que usa de todo o nosso trabalho, vê lá quem saiu na matéria daquele programa ali, daquela edição, liga para todo mundo com um papo furado e conquista aquilo que a gente... Paga comissão, pagou comissão, isso, paga aquilo, funcionários, pra pessoa, paga tudo, paga todos os isso é impostos. desonesto. Vai atrás do dele. Mas ele é... Né? ele é desonesto. Mas essa concorrente específica, né, que ela acha que eu sou concorrente dela, eu não enxergo ela como concorrente. Eu cheguei a chamá-la no WhatsApp e falei, viu, você quer dividir os custos de tráfego, né? Você quer pagar as meninas que ficam aqui no atendimento? Eu vou fazer o mesmo, eu acho. Né? Você quer dividir as contas? Aí a gente consegue dividir os clientes, não tem problema, né? A pessoa não responde. Claro que não, vergonha, né, na cara. Responde. Bruno, a gente tá encerrando, infelizmente. 1h40. 1h40. Muito legal, que história. Muito legal mesmo, que aprendizado. Olhando para essa câmera, eu gostaria muito que você falasse assim, porque você é uma mulher nova ainda, né? 1 ano mais nova que o André. Isso. E 1 ano mais velha, e 1 ano... Eu tenho mais 39, nova que... você tem 38. Não, ela é 1 ano mais velha que eu e 1 ano mais nova que você. Nova que eu. E você... Mas eu não aguentaria nem metade do que ela passou. Então, e parece assim, né? Com tudo que ela viveu, parece que até ela tem mais idade, Sim. não na aparência, mas eu digo eu não pela acho que vivência mesmo, essa né? porra, infarto aí, vixe, Maria. Caramba. Muito assim. E pra quem assim passa por desafios ou passou por desafios e tem filhos já crescidos, igual você também tem, mas às vezes não enxerga um caminho, uma porta, né? Mas tem vontade de viver o novo, ou tem vontade de empreender, ter o próprio negócio e tal. Foi muito curioso que foi através realmente de uma oração que você teve a resposta de um negócio que só está crescendo. Aliás, frisa-se que você está saindo lá do espaço da oficina e até final do ano você vai estar numa estrutura. Nós saímos 2 vezes. Saí da oficina, própria, né? Nós fomos para uma sala, e da sala nós fomos para uma casa, e da casa agora nós fomos para um espaço de fabril, um espaço maior. Fantástico. Que vai ter uma parte de fabricação própria. Que é onde daqui a alguns meses a gente faz uma nova matéria só mostrando o espaço lindo e novo de vocês. Então dá um conselho para quem, como você, sonha se recriar e viver o empreendimento, alguma coisa nova na vida. Tá. Então, o meu conselho que eu posso falar é: busquem informação no autoconhecimento e no estudo. Nada supera e nada para uma pessoa determinada e estudada. Não adianta você ter determinação e não buscar a informação correta. Então, você precisa buscar a informação que você busca, precisa entender e colocar em prática. É só isso. Parece difícil, mas não é. É só começar. Muito bem, minha querida. Ela é braba. Olha, hoje foi massa. Massa demais. Obrigado por compartilhar quase 2 horas de bate-papo. Uma história tão fantástica, tão inspiradora. Portas da Global Mídia Digital mais que abertas para você. Muito obrigada. Tá? Nosso estúdio, para o que você precisar gravar de conteúdo, que eu sei que tem os produtos, tem as fotos dos produtos, os vídeos falando dos produtos. Sim. O que você precisar, você conheceu a nossa equipe, nosso profissionalismo. Né, André? Exatamente, as portas estão abertas. Muito obrigado por compartilhar. Já preciso fazer fotos, vídeos profissionais. Estou precisando já tá aqui pra você. Se transforma, que você vai ver só. É bom que já coloca todo mundo para fazer os produtos, aí já grava, já experimenta os produtos. Muito obrigado, Bruna, por ter vindo aqui. Parabéns pela sua história. Um beijo pra sua família lá. Um abraço pro seu esposo. Boa viagem, né? Que você vai pra Alemanha. Verdade. Vai tomar cerveja quente lá. De jatinho. De jatinho, tá esperando. Vamos correr, porque, ó... O Neymar tá aí. Vamos projetar, é isso. Mas ele falou que se ele sai embora, o Whindersson passa aqui e pega ela. Tá bom. Agora tá uma moda de jatinho, todos eles têm a jatinho. Eu morro de medo. Eu também ia falar isso agora. Eu ia ter medo. Não, que cai de... Não. Tô nem... Eu prefiro um Boeing mesmo. Eu confio mais num Boeing mesmo. É mais seguro, mas diz que é legal, que diz que é rápido pra caramba. Mas você tá na época de comprar já um. Samuel pode. Mas nessa daí de querer encurtar o processo, teve muito que ficou no meio. Foi, é verdade. Quem quer encurtar o processo, chegar mais rápido. Às vezes é melhor demorar um pouquinho, né? Mas chegar em segurança, né? Não, tô fora. Não. É isso aí. Então, beleza. Muito obrigado. Obrigado, gente. Vocês que nos assistiram. Compartilha esse episódio. Todos os cortes, aliás, dessa entrevista também. Acabou aqui o episódio, estarão disponíveis ali no nosso canal do YouTube, né, André? Deus, saúde e prosperidade sempre. Tchau. É isso aí. Valeu. Abraço. Até a próxima.